Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Harry Potter, Eu Sou Voldemort, Parte 2, Capítulo 15, Prática de Feitiços, Feitiço do Patrono Mal-Sucedido. Na manhã seguinte, Gina chegou atordoada ao salão principal, ainda achando um pouco difícil acreditar no que havia acontecido na noite passada. Ela na verdade tinha concordado com o pedido do Sr. Riddle de emprestar seu corpo para uso dele, e naquela mesma noite ela tinha emprestado seu corpo novamente. Agora parecia exatamente como ela pensou, apesar de se sentir um pouco cansada, nada inesperado tinha ocorrido. O Sr. Riddle verdadeiramente não a prejudicaria. Gina em transe passou geleia em seu pão e mecanicamente o colocou na boca. Então, um som enorme e estridente explodiu no salão principal, despertando-a bruscamente. Rony, como você ousa lançar um feitiço em seu colega de classe? E você até levou sua irmã para o mau caminho, nem se passou um mês desde que as aulas começaram. Como você pôde fazer tal coisa, e vocês dois, Fred e George? Gina viu uma carta vermelha transformar-se em uma boca, flutuando acima da mesa longa da Grifinória, praguejando alto. Ela já tinha praticamente xingado Rony e os gêmeos, e agora virou-se para ela. Isso instantaneamente fez seu rosto ficar pálido. Ontem, ela só tinha se lembrado dos assuntos do Sr. Riddle, e esquecido completamente que a professora McGonagall tinha contado à sua mãe sobre ela ter lançado um feitiço em um aluno mais velho. Vendo aquela carta vindo em sua direção, Gina desejou poder fugir imediatamente. Ser repreendida sob o olhar de todos seria humilhante demais. Na verdade, os dois colegas que estavam sentados ao lado dela, vendo que a situação não era boa, já tinham saltado para longe, temendo serem apanhados pelo rugido do berrador. No entanto, para a surpresa de Gina, quando o berrador pairou na frente dela, a voz de Molly subitamente suavizou. Eu ouvi tudo, pequena Gina. Devo dizer, você fez bem. Não se preocupe, ninguém está incomodando seu pai. Se Percy foi azarado por uma aluna do primeiro ano, então não temos nada a dizer. Claro, não seja tão impulsiva na próxima vez. É melhor contar aos professores se encontrar problemas, certo? Vejo você nas férias de Natal. Após falar, o berrador imediatamente explodiu em chamas. Rony e os gêmeos sentiram-se um pouco injustiçados. Se alguém foi verdadeiramente travesso, foi Gina. Na verdade, apenas o feitiço dela teve sucesso, mas eles foram os únicos repreendidos. Você acha que isso é justo? Rony disse indignado. Tudo bem, quem mandou ela ser sua irmã, Fred e George, no entanto, eram mais compreensivos. Além disso, Gina foi realmente legal ontem. Como os eventos de ontem se espalharam amplamente na Grifinória, Gina tinha quase se tornado uma heroína da Grifinória. Em comparação, Rony parecia um pouco desanimado. Rony ainda estava muito zangado, como se nada de bom acontecesse com ele. Pensando nisso, Rony olhou tristemente para sua varinha quebrada coberta de fita adesiva. Se não fosse por aquela coisa, talvez o feitiço dele tivesse tido sucesso também. Olhe pelo lado positivo, não tenha inveja da Gina. Se não fosse por ela, você ainda poderia estar cuspindo lesmas agora, Hermione confortou. Eu não tenho inveja dela, ela é minha irmã. Eu apenas acho que é um pouco injusto, como se apenas eu estivesse tendo azar. Rony não teve escolha a não ser sentar-se e roer tristemente uma coxa de frango. Eu só espero que Marcus Flint não receba alta antes da partida oficial, Harry disse com um sorriso. E então contou baixinho a voz que ouviu na noite passada para Rony e Hermione. Na verdade, ele já tinha contado a Rony na noite passada, mas nenhum deles tinha qualquer pista. Nos dias seguintes, Cyrus ocasionalmente usaria o corpo de Gina para se movimentar à noite. Ele não estava fazendo isso para controlar o basilisco para matar pessoas. Na verdade, o plano ainda não tinha começado verdadeiramente. Ele passava a maior parte do tempo praticando feitiços na sala precisa. Embora Cyrus tivesse absorvido as memórias e o conhecimento teórico de Riddle, saber a teoria e usar feitiços habilidosamente eram assuntos completamente diferentes. Considerando as dificuldades que ele poderia enfrentar após sua ressurreição, Cyrus precisava tornar seu poder mágico forte o suficiente. Ele consumia lentamente a força vital de Gina, mas também tomava cuidado para manter um limite. Nestes dias, Gina parecia como se tivesse pegado um resfriado. Exatamente quando o tempo estava se aproximando lentamente do Dia das Bruxas, a temperatura em Hogwarts também tinha começado a cair. Este período era a temporada de pico para a gripe, e os ânimos da maioria dos bruxos na escola estavam baixos. Percy, preocupado com ela, continuava forçando Gina a beber poções estimulantes. Como resultado, o vapor estivera subindo constantemente de sua cabeça durante este tempo, e seu cabelo ruivo flamejante parecia como se estivesse queimando. Na sala de aula espaçosa, vários bonecos de madeira correram rapidamente em direção a Gina. Gina, que era na verdade Cyrus, tinha um olhar frio nos olhos, segurando uma varinha de teixo na mão. Enfrentando o cerco, ele não mostrou pânico nenhum. Não foi até que o boneco bem na frente se aproximou que Cyrus, como um relâmpago, ergueu sua varinha e disparou um feitiço. Atingido pelo feitiço, o boneco não durou nem um segundo, explodindo diretamente em poeira espalhada. Então, Cyrus não parou, rolando no chão para esquivar dos ataques dos outros dois bonecos de madeira, mas não mostrou sinal de desordem. Ele se agachou pela metade e virou-se, partindo os dois bonecos em 16 pedaços. Os fragmentos dos bonecos flutuaram sob seu controle, chocando-se contra os outros bonecos como meteoros, derrubando-os. Então o chão duro inchou, estendendo várias mãos grandes que os agarraram, tornando-os imóveis. Num piscar de olhos, uma dúzia de bonecos foram lidados por ele, e durante este tempo ele não proferiu um único encantamento. Cyrus estava bastante satisfeito com seu desempenho. Afinal, seu corpo atual pertencia a Gina, e o poder mágico de uma bruxa do primeiro ano não era forte. Ser capaz de alcançar este nível já era incrivelmente surpreendente. Deve-se saber que aqueles bonecos tinham proteção mágica neles. Vamos tentar o feitiço do patrono. Cyrus pensou por um momento, fechou os olhos e começou a recordar o que ele poderia chamar de suas memórias felizes. Ele facilmente começou a recordar sua vida anterior, embora suas emoções parecessem ter se tornado entorpecidas na vida após a idade adulta, suas memórias de infância ainda eram bastante agradáveis. Fios densos jorraram da ponta da varinha como veludo branco ou como seda afiada por um bicho da zeda. Não exatamente. No entanto, talvez porque as memórias fossem muito distantes, tornando-as pouco claras, esses fios, embora entrelaçados no ar, nunca se formaram completamente.
É porque minhas emoções estão calmas demais. Cyrus baixou a cabeça em pensamento. Após um momento, ele decidiu lançar o feitiço e tentar novamente. Desta vez, ele tentou arduamente recordar suas memórias de infância, quando não tinha preocupações, era despreocupado, ansiava por contos de fadas. E o mundo inteiro parecia limpo e bonito. Expecto Patronum. O poder mágico surgindo da ponta da varinha foi ainda mais forte. Fios prateados densos transformaram-se em grandes massas, mas ainda não ganharam forma, em vez disso assemelhavam-se a uma nuvem branca e semi-luminosa de névoa. Logo, o poder mágico dele, ou melhor, de Gina, estava esgotado. Cyrus não teve escolha a não ser parar de praticar, guardar sua varinha e deixar a sala precisa. No entanto, assim que ele virou a esquina, um rugido feroz veio ao seu ouvido. Pare! Capítulo 16. Ataque na véspera de Halloween. Era Filch de novo. A paciência de Cyrus com aquele zelador irritante estava quase no limite. No entanto, o que realmente lhe dava dor de cabeça era aquela gata. Ela provavelmente tinha um pouco de sangue de amasso ou algo assim. Porque além de seu olfato incrivelmente aguçado, ela também parecia ser capaz de discernir um pouco de magia. Cyrus quase fora exposto várias vezes por causa dela. Caso contrário, um mero aborto não teria sido capaz de fazer nada contra ele. Era especialmente perigoso quando ele não apenas encontrava Filch, mas também por acaso topava com Snape, que não costumava dormir até tarde da noite. Não era de admirar que Tom quisesse atingir aquela gata na história original. Pare! Não se mova! Eu te encontrei! Filch gritou ameaçadoramente para o ar, mas na realidade, Cyrus estava parado atrás dele. Madame Nora R.H. havia seguido seu rastro até o lado de fora da sala precisa, mas não encontrou nada. Após confirmar que seu feitiço de desilusão não havia falhado, Cyrus se afastou rapidamente sem hesitação. Neste momento, ele ouviu a risada zombeteira de pirraça vindo de trás dele. Pobre Filch, sendo feito de bobo em círculos. Como resultado, os dois começaram a discutir e brigar um com o outro. À medida que o Halloween se aproximava, Cyrus sentia que o momento estava quase certo. Na noite anterior ao Halloween, Hogwarts parecia completamente diferente em todos os lugares. As abóboras que estavam quase da altura de Ginny na plantação de Hagrid agora haviam crescido tanto quanto galpões. O interior dessas abóboras fora escavado. Algumas foram transformadas em lanternas de Halloween aterrorizantes, enquanto o restante foi transformado em suco de abóbora e servido na mesa do jantar. O castelo estava decorado por toda parte com morcegos e, geralmente nesta época, os fantasmas eram os mais ativos, mas desta vez, nem mesmo pirraça podia ser visto em lugar nenhum. Isso era graças a Sir Nicholas, pois hoje era o seu 50º aniversário de morte. No jantar, Percy franziu a testa e olhou ao redor. Os gêmeos e Lino Jordan estavam sentados juntos, quase causando um tumulto. Fred, onde está Rony? E Harry e Hermione sumiram também. Percy agarrou casualmente um dos gêmeos e perguntou imediatamente. Eu sou Jorge. Como você ainda pode ser meu irmão? Jorge disse, arregalando os olhos, um pouco irritado, porque desta vez ele não estava pregando uma peça. Percy realmente o havia confundido. Desculpe. Tudo bem, você quer saber onde o pequeno Rony foi? Falando nisso, é tão legal. Os dois imediatamente assumiram expressões de surpresa e alegria, embora, é claro, o prazer pelo infortúnio alheio fosse provavelmente maior. Eles foram a uma festa de fantasmas. Você pode imaginar? Uma festa de fantasmas. Aposto que estão comendo carne podre. Uma festa de fantasmas? Você não sabe. É o 50º aniversário de morte de Nick quase sem cabeça. Se você quer saber, ele realmente tem ideias comemorando a data da própria morte. Fred balançou a cabeça enquanto ria, provavelmente já achando que Nick quase sem cabeça era um gênio. Harry, Rony e Hermione ouviram isso acidentalmente quando Harry estava falando sobre o assunto. A princípio, eles pensaram em participar, mas depois de buscarem algumas informações, Fred e George desistiram. Não era melhor comer comida quente e beber suco de abóbora morno no salão principal? Por que você não está preocupado com sua irmã? Ginny também não está aqui. George olhou para os alunos dos anos iniciais, não vendo nenhum cabelo ruivo conspícuo entre os jovens da Grifinória. Ginny não está se sentindo bem e virá mais tarde. Você deveria estar mais preocupado com ela. Ela está resfriada há várias semanas seguidas. Percy disse severamente. Neste momento, todos os professores e alunos de Hogwarts estavam reunidos no salão principal. Até mesmo Filch não era exceção. Apenas sua gata ainda cumpria seu dever desagradável, vagando pelos corredores do castelo. Agora, ela havia captado um cheiro familiar. Durante este tempo, o dono deste cheiro havia escapado dela vezes demais, o que despertou o espírito competitivo de Madame Nora R.H. Este animal com sangue de amasso possuía uma inteligência extraordinária e passou a ver Cyrus como uma pedra no sapato. Por isso, ela seguiu o rastro, movendo-se em direção ao corredor do terceiro andar. Cyrus controlava o corpo de Ginny, sentado no dorso do gigante basilisco. Ele estivera mantendo o basilisco nos canos durante esse tempo, e agora era hora de levá-lo para passear. Bem a tempo, a irritante Murta também fora a festa de aniversário de morte. Não havia ninguém aqui exceto uma gata. Madame Nora R.H. baixou a cabeça, farejando o rastro, e chegou lentamente à entrada do banheiro. O chão estava coberto de água, provavelmente um cano com vazamento, o que Madame Nora R.H. achou um tanto desagradável. Mas seu espírito competitivo ainda superava tudo, e ela caminhou lentamente contornando o canto, pisando na água pegajosa. No momento seguinte, duas luzes amarelas opacas refletiram na água. Madame Nora R.H. nem teve tempo de reagir antes de ser imediatamente petrificada pelos olhos do basilisco. A criatura irritante finalmente ficou quieta. Cyrus pulou da cabeça do basilisco e pegou a gata petrificada e imóvel. Ela parecia mais dura que ferro agora. Ele pendurou Madame Nora R.H. na parede, deixando uma linha de escrita sangrenta. Na verdade, Cyrus costumava gostar bastante de gatos, mas claramente, Madame Nora R.H. não poderia ser incluída. Uma coisinha que atrapalhava sua ressurreição. Não importava o quão fofa parecesse, tinha que ser removida. Pelo menos temporariamente removida. Então, Cyrus enviou o basilisco de volta para a câmara secreta, aguardando seu chamado a qualquer momento, enquanto retornava tranquilamente para o banquete.
Ele então devolveu o corpo para Ginny. Ginny, sentindo-se um pouco desorientada, não ficou muito surpresa quando abriu os olhos e se viu na mesa da Grifinória. Ela claramente adivinhara que o Sr. Riddle estivera controlando seu corpo agora há pouco. O Sr. Riddle não celebrava o Halloween há 50 anos, não é? Ela pensou, achando normal que Cyrus tivesse sentido falta do banquete de véspera de Halloween de Hogwarts. É claro que ela mesma também estava ansiosa por este feriado. Neste momento, olhando para a comida deliciosa na mesa, ela não conseguiu mais resistir e imediatamente começou a comer com vontade. Colin, ao lado dela, abriu a boca e olhou para ela, aparentemente sem esperar que Ginny parecesse indisposta, mas ainda tivesse um apetite inalterado. No entanto, isso era uma coisa boa. O jantar terminou rapidamente e Ginny seguiu o grupo de volta para a sala comunal da Grifinória. Estranhamente, as salas comunais da Sonserina e da Lufa-Lufa ficavam claramente uma nas masmorras e a outra no porão, mas por alguma razão, Malfoy também seguiu secretamente junto. Eles caminharam alegremente até o terceiro andar, então imediatamente ficaram em silêncio. Os olhares de centenas de pessoas observavam as 3 pequenas figuras indefesas no corredor vazio, assim como a câmara secreta foi aberta. Inimigos do herdeiro, cuidado. Depois que Malfoy viu Harry parado na frente, ele imediatamente saiu em disparada e leu em voz alta a escrita vermelho sangue na parede, com um olhar de triunfo no rosto. Ele olhou para a gata rígida e imóvel pendurada ali, seus olhos frios ganhando vida, seu rosto usualmente pálido ficando vermelho e um sorriso sinistro se espalhando por sua face. Os próximos são vocês, sangues ruins. Embora a véspera de Halloween seja amanhã, o ataque é hoje. Capítulo 17. Ser ou não ser, eis a questão. O tempo retrocedeu até o banquete. Embora a mesa da Sonserina estivesse animada devido à natureza das pequenas cobras, não chegava nem perto de ser tão alegre quanto a da Grifinória. O Malfoy entediado comia sua comida, imaginando se deveria usar o Halloween como desculpa para assustar devidamente Harry Potter e os pequenos leões que fizeram com que ele fosse punido por Dean Snape. No entanto, quando ele olhou sutilmente para a mesa da Grifinória, não viu sinal daquelas pessoas irritantes. É claro que naquele momento, Malfoy não suspeitara de nada, afinal, a Grifinória era diferente da Sonserina, que até prestava atenção à ordem dos assentos ao comer. Aqueles sujeitos sem educação sempre se espremiam em qualquer lugar disponível, e ele não ousava encarar diretamente a mesa da Grifinória, caso contrário, se outras pequenas cobras descobrissem, poderiam pensar que ele iria trair a casa. Uma vez que uma ideia se forma na mente de alguém, ela rapidamente se traduz em ação. Antes do término do banquete, Malfoy já havia decidido que mostraria a ele sua proeza naquela noite. Mesmo que fosse pego, ele poderia alegar que era uma tradição da véspera de Halloween e dificilmente seria punido. Portanto, quando o banquete terminou, ele simplesmente não seguiu o grupo da Sonserina, mas se misturou secretamente ao grupo da Corvinal. Então, a cena anterior ocorreu. Apesar de não saber de quem era a brincadeira, Malfoy achou que a pessoa era um gênio. Isso mesmo, Malfoy ainda achava que se tratava de uma brincadeira. Da última vez no campo de quadribol, a Sonserina sofrerá uma grande perda, então, é claro, alguém iria querer vingança. Especialmente Marcus Flint, que levou um feitiço de bolhas. O rosto dele praticamente desaparecera. Ele, é claro, ouvirá falar da lenda da Câmara Secreta. Mas será que a Câmara Secreta deixada por Sonserina, um dos 4 fundadores, seria aberta por um mestiço? Uma vergonha para os puro-sangue e uma sangue ruim? Portanto, Malfoy naturalmente presumiu que se tratava de uma brincadeira. É claro que isso não o impediu de colocar lenha na fogueira. Para esse fim, ele leu imediatamente as palavras na parede em voz alta, causando um alvoroço, esperando que os outros acreditassem que o culpado era Harry Potter e seus pequenos seguidores. Sob o olhar de centenas de olhos, o pânico nos rostos dos 3, Harry, Rony e Hermione, era impossível de esconder. Harry já se arrependia de não ter ouvido Rony e saído rapidamente daquele lugar terrível, mas claramente era tarde demais agora. A voz de Malfoy atraiu primeiro Filch, o pobre e odioso velho que agora segurava sua gata como um louco. Harry não tinha dúvidas de que, se possível, Filch alegremente o faria pagar com a vida por sua gata. Você matou minha gata. Você a matou. Eu vou te matar. Eu vou. Argus. Dumbledore chegou ao local, seguido por muitos outros professores. Num piscar de olhos, ele passou por Harry, Rony e Hermione e desganchou Madame Nora R. do suporte da tocha. Venha comigo, Argus, disse ele a Filch, e vocês, Sr. Potter, Sr. Weasley, Senhorita Granger. Lockhart deu um passo à frente ansiosamente. Meu escritório é o mais próximo, diretor, logo acima. Você pode. Obrigado, Gilderoy, disse Dumbledore. A multidão silenciosa se abriu para deixá-los passar. Lockhart estava muito animado, parecendo convencido, e apressou-se atrás de Dumbledore. A professora M. McGonagall e Snape também seguiram. Apenas centenas de alunos da Grifinória e da Corvinal ficaram olhando uns para os outros, sem saber o que fazer. Isso é brilhante. Por que não pensamos em nos livrar daquela gata? Fred disse. Provavelmente porque temos uma arma secreta? Que arma secreta? Lino Jordan se aproximou. Bombas de bosta, é claro, os gêmeos responderam em uníssono. Aquilo realmente pode interferir no olfato da Madame Norerra. Lino concordou com a cabeça e acrescentou. Gostaria de saber o que vai acontecer com o Harry e o Rony. Eles não deveriam ter ficado na cena do crime depois de fazerem isso. O que você acha, Ginny? Aquele Rony é seu irmão, não é? Na multidão, Colin se virou para perguntar a Ginny. Não acho que o Harry possa ser o culpado. Ele não faria algo assim. Seria muito triste se o Harry Potter fosse expulso. Escrevi para o meu irmão. Ele também quer conhecer o Harry Potter. Ele falava rápido. E agora, Ginny estava um pouco distraída por causa da preocupação com a situação de Rony, Harry e Hermione. Você acha que a Câmara Secreta é real? Nunca ouvi falar dela. A mancha de sangue não parece estar completamente seca ainda, então a gata deve ter acabado de morrer. Você chegou um pouco tarde hoje, encontrou algum rastro do culpado? O quê? Os olhos de Ginny se arregalaram. O que ele quis dizer com você chegou um pouco tarde? Ela queria fazer mais perguntas, mas Percy e o monitor da Corvinal já haviam reagido ao barulho e começaram a organizar a disciplina. Ginny não teve escolha a não ser suprimir suas dúvidas. Certo, todos parem de falar. Façam fila.
Percy gritou. E você deveria voltar para Sonserina, caso contrário vou tirar pontos de você. Depois de afugentar Malfoy, centenas de passos continuaram avançando, mas as discussões na multidão não podiam ser interrompidas nem pelos gritos mais altos de Percy. Tudo bem, Percy, deixe-os, Penélope Clearwater não pôde deixar de dizer. Quando voltou para a sala comunal, Ginny ainda pensava no que Colin dissera. Mas havia muita gente na sala comunal e todos discutiam o que acabará de acontecer, e os boatos sobre a Câmara Secreta começaram a se espalhar imediatamente. O Sr. Ridley parece conhecer muitos locais da Câmara Secreta. Será que a Câmara Secreta de Sonserina está entre eles? Ela ainda não suspeitava que Cyrus estivesse por trás de tudo isso. Ginny apenas queria desesperadamente saber se Cyrus vira o verdadeiro culpado, ou qualquer pista quando estava controlando seu corpo. Seria ainda melhor se ele soubesse onde ficava a Câmara Secreta de Sonserina. Então ela voltou para o dormitório sozinha, abriu o diário sobre a cama e fechou as cortinas do cortinado. Sr. Riddle, você conhece a Câmara Secreta de Sonserina? A Câmara Secreta de Sonserina. Por que você está perguntando isso de repente? Cyrus perguntou de volta. Ginny escreveu lentamente o que aconteceu depois do banquete. Quero saber se o Sr. Riddle encontrou alguma pista ou sabe algo sobre a Câmara Secreta de Sonserina? A Câmara Secreta de Sonserina. Dizer a verdade ou ocultar a verdade? Cyrus estava agora nesse dilema. Ele não sabia se Tom, na história original, contará a Ginny sobre isso, e falar claramente trazia riscos. Mas Riddle, pelo menos depois de conhecer Harry, mostrou imediata e ansiosamente suas memórias. Falar ou não falar, eis a questão. Capítulo 18, Dumbledore. A Câmara Secreta, sim, existe tal coisa. Após uma breve consideração, Cyrus decidiu que não era o momento certo. O incidente da Câmara Secreta ainda não havia ganhado proporções maiores e a única vítima era uma gata. Se ele mostrasse aquela memória a Ginny agora e ela confrontasse a Grid, seria muito fácil se expor, mas não dizer também exigia um pouco de arte. A melhor maneira era não dizer tudo. Sério, Sr. Riddle, você conhece a localização da Câmara Secreta? Ginny ficou radiante. Não exatamente. Na verdade, algo semelhante aconteceu há 50 anos. Você deve estar se perguntando por que recebi um prêmio por serviços especiais à escola, mas a medalha não diz por que eu recebi, certo? Ao ouvir isso, Ginny assentiu subconscientemente, mas lembrando que o Sr. Ridley não podia ver, escreveu com força no diário. Sim, isso é porque eu expus a pessoa que abriu a Câmara Secreta. Naquela época, uma pobre estudante já havia morrido nas mãos do monstro da Câmara Secreta. Descobri a pista e decidi que não podia acobertá-lo. Então o denunciei ao diretor da época. Como uma estudante morreu, o diretor queria que eu mantivesse a informação confidencial. No entanto, o monstro dentro da Câmara Secreta já havia sido expulso. Quanto à pessoa que abriu a Câmara Secreta, 50 anos se passaram, talvez ele já esteja morto, nunca se sabe. Cyrus disse meias verdades. A última frase parecia uma mentira, mas na verdade era verdade. Quanto a se a Câmara Secreta foi aberta novamente? Acho que não. A Câmara Secreta abrir novamente, libertando um monstro aterrorizante, apenas para lidar com uma gata? Admito, aquela gata é de fato irritante o suficiente, mas não merece tal tratamento. Talvez seja uma brincadeira? Esta noite, usei seu corpo para vagar pelo castelo e me pareceu ver uma figura, mas não consegui ver com clareza. É mesmo? Ginny ouviu que a pessoa que abriu a Câmara Secreta poderia ter morrido, então não continuou a pressionar pela identidade da pessoa. Ela agora confiava completamente em Cyrus, mas estava muito interessada na Câmara Secreta. Sr. Riddle, você pode me levar para ver aquela Câmara Secreta de 50 anos atrás? Claro. Cyrus, de memória, marcou o local da sala secreta onde a Grid originalmente mantinha Aragog. Para ser honesto, manter uma acromântula no castelo não era diferente de manter um basilisco. Os níveis de perigo dessas duas criaturas mágicas eram quase os mesmos. Se Tom já não tivesse matado alguém, fazendo com que Aragog fosse expulso, teria sido apenas uma questão de tempo até que a Grid se metesse em problemas. Depois de obter a resposta, Ginny já tinha um plano. Naquela noite, por volta da meia-noite, Ginny saiu furtivamente de seu quarto, pretendendo ir ver aquela câmara secreta. A essa altura, não havia mais ninguém na sala comunal. Ela caminhou com cuidado, saindo por baixo do retrato da mulher gorda. Ao passar por uma sala de aula no quinto andar, de repente ouviu algumas vozes familiares. Ginny imediatamente se agachou no canto perto da janela. Pessoal, vocês acham que eu deveria contar a eles sobre a voz que ouvi? Não, disse Rony sem hesitação. Ouvir vozes que os outros não conseguem não é um bom sinal, mesmo no mundo mágico. Ele se preocupava que se Harry falasse sobre isso, ele pudesse realmente ser confundido com o atacante. Harry percebeu algo na voz de Rony. Ele perguntou, você acredita em mim, não acredita? Claro que acredito, disse Rony rapidamente, mas você tem que admitir que é muito estranho. Eu sei que é estranho, disse Harry. A coisa toda é estranha. E aquelas palavras na parede? A câmara secreta foi aberta. O que isso significa? Ah, isso me lembra uma coisa, disse Rony lentamente. Alguém me falou uma vez sobre a câmara secreta em Hogwarts. Provavelmente foi o Gui. O que é um aborto? Harry perguntou. Ginny ouviu a pergunta estranha de Harry e então Rony riu. Na verdade, ela também teve vontade de rir. Quase todo jovem bruxo que ainda não começou a escola se preocupa se pode ser um aborto. É o seguinte, na verdade não tem graça. Mas com Filch, Rony disse. Um aborto é alguém que nasceu em uma família de bruxos e não tem nenhuma habilidade mágica. Abortos são o oposto de bruxos nascidos trouxas, mas abortos são muito raros. Se Filch quer aprender magia através de um curso de feitiços por correspondência feitiçolápido, então ele deve ser um aborto. Isso explica muita coisa, como porque ele odeia tantos alunos. Ele tem inveja. Além disso, pelo som da conversa, eles não seriam expulsos, seriam? Ginny respirou aliviada, então ouviu Harry dizer, vamos logo para a cama. Não queremos que o Snape venha nos amolar e nos culpar de novo. Então ela imediatamente saiu da janela, escondendo-se no canto até que o trio fosse embora e então saiu novamente. Ela não queria que ninguém soubesse da câmara secreta por enquanto, pelo menos não até confirmar que os eventos desta noite estavam relacionados a ela. Parece ser por aqui. Ela caminhou rapidamente pelo corredor e depois de um tempo, chegou à sala secreta que Cyrus havia marcado para ela. Estava de fato escondida, mas não havia nada lá. Exatamente como o Sr. Riddle dissera, o monstro dentro da câmara secreta já havia sido expulso. Apenas poeira espessa e algumas teias de aranha antigas permaneciam. Ginny sentiu-se um pouco aliviada e um pouco decepcionada, mas ela rapidamente se animou. Como não fora o monstro da câmara secreta que fizera aquilo, o mais importante agora era pegar a pessoa que fizera a brincadeira. Draco Malfoy.
Este era o principal suspeito de Ginny. Depois das férias de verão, Ginny já considerava Draco um garoto Malfoy naturalmente mau, sem mencionar que a aparição dele esta noite também fora estranha o suficiente. Ela queria voltar para o dormitório imediatamente e contar ao Sr. Riddle suas suspeitas, mas assim que se virou, viu uma figura inesperada. Diretor Dumbledore? Ginny quase congelou no lugar. Boa noite, senhorita Weasley. Dumbledore estava no canto da escada. Sua estatura já alta parecia ainda maior agora. Seus olhos azuis brilhavam como joias na noite. Diretor, por que o senhor está aqui? Ginny ficou nervosa. Ser pega pelo diretor enquanto estava fora à noite não era brincadeira. No entanto, Dumbledore claramente entendeu mal o motivo do nervosismo de Ginny. Nesse momento, seus olhos olharam diretamente nos de Ginny, como se quisessem ver através de sua alma. Mas a expressão em seu rosto permaneceu gentil. Essa pergunta deveria ser feita por mim, senhorita Weasley, disse ele. Com um ataque tão aterrorizante acontecendo, e sendo tão tarde, você deveria estar no dormitório da Grifinória, não vagando do lado de fora do castelo, não acha? Ginny baixou rapidamente a cabeça, evitando o olhar de Dumbledore. Isso não vai dar certo. Dumbledore disse imediatamente. É claro que não vou puni-la por isso. Estou aqui porque alguém quer criar pânico, alegando que a câmara secreta foi aberta novamente. Coincidentemente, há 50 anos, um aluno aqui denunciou outro aluno, expulsando um monstro da escola, devo admitir, era de fato um monstro perigoso. Suas palavras forçaram Ginny a olhar para cima novamente em surpresa. Assim que ouviu sobre os feitos de Riddle, ela imediatamente quis compartilhá-los com Dumbledore, mas rapidamente se lembrou de que este era o seu segredo com o Sr. Riddle. Então engoliu aquelas palavras. Dumbledore viu a hesitação dela e naturalmente entendeu que Ginny provavelmente guardava algum segredo no coração. Tudo bem, você deveria voltar a dormir. Sim, senhor. Ginny assentiu passando por Dumbledore. Quando chegou à parte superior da escada, ouviu a voz de Dumbledore vindo de trás novamente. Espere. O que foi? Ginny virou a cabeça, seu olhar encontrando de Dumbledore. Antes de você ir, quero confirmar, senhorita Weasley. Há algo mais que deseja me dizer? Seus olhos azuis pareciam um pouco agressivos. Uma série de coisas passou pela mente de Ginny. Depois de um momento, ela falou lentamente. Não, senhor. Ao ouvir isso, Dumbledore assentiu, aparentemente pensativo, e então disse suavemente. Então, boa noite, senhorita Weasley. Em dias como estes, é melhor não vagar por aí à noite. Capítulo 19. Dumbledore é levado ao erro por Gina. Então, você se encontrou com Dumbledore? No espaço da memória, a expressão de Cyrus não era boa. Ele só soube disso na noite seguinte. Gina havia adormecido imediatamente após retornar ao seu dormitório na noite anterior. Sim, o diretor Dumbledore mencionou você e embora não tenha dito seu nome, eu sabia que era você, disse Gina animadamente. Mas as palavras de Cyrus foram como um balde de água fria jogado sobre ela. Eu posso ter sido exposto, Cyrus exalou profundamente, tentando manter suas emoções calmas. Ele não esperava que depois de esperar tanto tempo, esse seria o resultado. No final das contas, ele e Riddle não eram a mesma pessoa, e suas atitudes em relação a Gina também diferiam. Uma pequena coincidência foi suficiente para levar a resultados bastante diferentes. No entanto, talvez ainda haja esperança, pensou ele. Se Dumbledore acreditasse que tudo estava sob seu controle, ele não agiria tão apressadamente. Assim como Quirrell no ano passado, ele era uma ferramenta adequada para seu salvador praticar. Ainda há espaço para manobrar. Cyrus forçou-se a se acalmar. Na realidade, ele não podia ter certeza de quais eram as intenções de Dumbledore, mas desde que Gina o encontrou na noite anterior, quase 20 horas haviam se passado, e ele ainda estava em segurança com Gina, o que significava que as coisas não tinham chegado a um beco sem saída. Exposto. Mas eu nunca contei a ninguém sobre o Sr. Riddle. Gina assustou-se, quase deixando cair a pena, e disse ansiosamente. A culpa não é sua, mas a magia é sempre imprevisível. Dumbledore é um mestre em legilimência. Quando ele olha nos seus olhos, ele pode saber rudimentarmente seus pensamentos, disse Cyrus. Agora calmo o suficiente para confortar Gina. Bruxos costumam dizer que legilimência não é leitura de mentes, mas para uma mente desprevenida, é na verdade mais aterrorizante do que leitura de mentes. Então o que devo fazer? Gina estava à beira das lágrimas. Ela não queria causar a morte do Sr. Riddle por causa dela, nem queria perder tal confidente. Não se preocupe. Se alguém realmente pedir para você me entregar, apenas me esconda. Eu modificarei suas memórias então, e me esconderei com as memórias reais, para que ninguém consiga me encontrar, confortou Cyrus. Este era o último recurso. Uma vez que chegasse a este ponto, ele não sabia quando encontraria a próxima pessoa para abrir este diário. E se o diário não fosse destruído, Lord Voldemort morreria. Cyrus e Gina estavam com o coração pesado de um lado, enquanto do outro, Dumbledore sentava-se em seu escritório, ponderando cuidadosamente os pequenos detalhes de seu encontro com Gina Weasley na noite anterior. Embora pudesse ser um tanto desonroso admitir, ele de fato usou legilimência em uma bruxa do primeiro ano. Ele estava simplesmente ansioso demais para saber por que a outra parte havia aparecido naquele lugar de forma tão coincidente. Mas a informação que recebeu o surpreendeu muito. Ele agitou suas memórias na penseira, e a cena da noite anterior emergiu imediatamente. Ele viu a si mesmo sendo agressivo, usando desavergonhadamente magia poderosa para entrar à força na mente de Gina e ler seus pensamentos naquele momento. Para isso, ele até fez deliberadamente uma pergunta para guiar os pensamentos dela. Antes de você ir, quero confirmar, senhorita Weasley. Há algo mais que deseja me dizer? Gina Weasley claramente estava escondendo algo. E naquele momento, a voz dela ecoou repetidamente em sua mente. Draco Malfoy é o herdeiro de Sonserina. Draco Malfoy? Até ele achou isso um pouco absurdo. Se Salazar Sonserina tivesse realmente escolhido Draco Malfoy como seu herdeiro, então ele devia estar cego. Não que Dumbledore menosprezasse Draco Malfoy. Pelo contrário, de fato, ele acreditava que Draco era um talento promissor. No entanto, a família Malfoy, como Sonserinos, não era particularmente qualificada, muito menos como herdeiro de Sonserina. Ambição e honra? Eles tinham alguma, mas não muita. E ele não falava ofidioglossia. Este era um ponto muito importante. Pelo menos Dumbledore acreditava que se Sonserina tivesse de fato deixado uma câmara secreta, talvez apenas a ofidioglossia pudesse abrir sua porta. No entanto, para colocar de outra forma, ele nem conseguia confirmar se havia uma câmara secreta. Dumbledore sabia muito bem que o culpado do assassinato de 50 anos atrás não foi
Hagrid. Naquela época, ele não suspeitara de Tom Riddle, mas a verdade de muitas coisas tornou-se cada vez mais clara após a passagem do tempo. O culpado de 50 anos atrás era muito provavelmente Tom. Acontece que Dumbledore não conseguia ter certeza de qual método ele havia usado. Foi um assassinato deliberado para criar uma Horcrux? Ou foi verdadeiramente como diziam os boatos, que ele havia aberto a câmara secreta para expurgar aqueles chamados de indignos de aprender magia? Draco Malfoy, não é impossível. Arthur parecia estar revistando a casa de Malfoy durante o verão. Talvez Lúcio o tenha feito trazer alguns itens da era de Lord Voldemort para a escola, especulou Dumbledore. Na realidade, ele havia adivinhado quase corretamente. No entanto, devido àquela frase na mente de Gina, seu objeto atual de especulação estava ligeiramente equivocado. E o fato de Draco, que deveria estar retornando às masmorras com seu grupo, aparecer no terceiro andar naquela hora era ainda mais coincidente do que Harry e seus amigos estarem lá. Quanto ao porquê de Gina Weasley ter aparecido na sala de aula onde Hagrid escondeu a acromântula, talvez alguém tivesse contado a ela a localização desta câmara secreta que não é a câmara secreta. 50 anos atrás, poderia ter sido seu avô ou avó. O que exatamente era aquela coisa antiga do tempo de Lord Voldemort? A chave para abrir a câmara secreta? Ou talvez, ele emergiu de suas memórias, olhando para Fawkes, que estava à beira do renascimento, e disse alegremente: depressa e prepare-se para o renascimento, velha amiga, eu posso precisar da sua ajuda. Se aquela coisa antiga fosse o que ele suspeitava, então seu esforço infrutífero de décadas finalmente teve progresso. Claro, dada a loucura de Tom Riddle, talvez ele tivesse feito várias dessas coisas, mas em qualquer caso, seria excelente se ao menos uma pudesse ser destruída agora. Fawkes baixou a cabeça e arrancou uma de suas penas da cauda, ignorando as palavras de Dumbledore. Parece que preciso encontrar tempo para visitar meu velho amigo Horácio Slughorn. Não o vejo desde que ele se aposentou. Dumbledore caminhou até a janela, observando Luar entrar. Mas vamos esperar um pouco mais. Se for realmente Draco, acredito que Lúcio Malfoy fará um movimento. Ah, o trabalho é tão cansativo. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 20. A sessão reservada e o livro judaico de Abraão. Desde que Cyrus e Gina mencionaram há pouco tempo que o segredo deles poderia ter sido descoberto por Dumbledore, Gina andava muito inquieta. Percy ou Rony poderiam ter entendido errado, pensando que ela estava preocupada que Rony e Harry pudessem ser expulsos. Rony, por outro lado, achava que ela estava preocupada com a gata. Mas você não conhece realmente a Madame Noreha. Para ser sincero, estamos mais confortáveis sem ela. Coisas assim não acontecem com frequência em Hogwarts, Rony a confortou. Eles vão pegar esse perpetrador maluco logo e chutá-lo daqui. Eu só espero que ele consiga petrificar o Filch antes de ser expulso. Mas ao mencionar o culpado, Gina pensou no que aconteceu naquela noite, seu rosto subitamente empalideceu e ela saiu correndo com a cabeça baixa. Eu só estava brincando. Rony ficou sem entender. No entanto, como os professores falharam em pegar o culpado e a gata de Filch permaneceu petrificada, a teoria da pegadinha gradualmente tornou-se insustentável. Mais e mais pessoas começaram a acreditar que a câmara secreta de Sonserina havia sido aberta e o atacante era Harry Potter. Gina transmitiu esses boatos a Cyrus. Alunos de Hogwarts costumam tirar conclusões precipitadas e mesmo que a câmara secreta tenha sido realmente aberta, não acredito que seria Harry Potter, confortou a Cyrus. Eu sei, não estou preocupada com o Harry, estou apenas um pouco preocupada com você. Desde o dia das bruxas, nenhum outro ataque ocorrerá e os alunos mais velhos quase pararam de discutir o assunto, embora os alunos mais novos ainda se deleitassem com isso. Depois daquela noite, o coração pendente de Gina acalmou-se lentamente, já que Dumbledore parecia não tomar nenhuma atitude. No entanto, ela originalmente queria investigar Malfoy, mas agora não tinha disposição nenhuma para isso. Em vez disso, o trio de Harry parecia convencido de que Malfoy era o verdadeiro herdeiro, reunindo-se sem rumo o dia todo, tramando sabe-se lá o quê. Gina ouviu vagamente palavras como poção Lockhart e um mês. Em contraste, Cyrus estava muito ciente de cada passo deles. Hermione enganou o tolo Lockhart para conseguir uma assinatura e obteve poções potentes da sessão reservada, pretendendo preparar a poção polissuco. Por causa disso, os três ocupavam o banheiro da Murta, tornando as ações dele muito mais problemáticas. Felizmente, Cyrus raramente ia à câmara secreta. Ele se escondia principalmente na sala precisa para praticar feitiços ou encontrava tempo para estrangular os galos que Hagrid criava. Devido a Dumbledore, Cyrus frequentemente sentia que o tempo estava se esgotando. Ele não queria desperdiçar um único segundo, desejando urgentemente fortalecer seu poder para garantir que mesmo no pior cenário, enfrentando Dumbledore cara a cara, ele seria capaz de escapar. O basilisco era seu auxílio, mas o basilisco sozinho não poderia deter Dumbledore. Poderia até ser dito que mesmo que ele absorvesse totalmente todas as memórias mágicas de Tom Riddle durante seus dias de estudante, ele não seria capaz de escapar das garras de Dumbledore. Eu preciso de um poder maior. Ele fixou seus olhos na seção reservada. A coleção de livros de Hogwarts vinha se acumulando lentamente desde a sua fundação, 1000 anos atrás. Portanto, os livros eram extremamente diversos, e muitos dos livros de magia registrados neste mundo tinham, em sua maioria, versões originais ou copiadas. Entre eles, aqueles considerados reservados, eram principalmente livros com magia poderosa ou aqueles que eram extremamente malignos. O número deles era tão vasto que até Dumbledore, que estava na escola há quase um século, não podia afirmar ter lido todos os livros. Além disso, muitos livros poderiam causar uma maldição apenas por serem abertos, quanto mais lidos. A maneira de quebrar o impasse estava lá dentro. À noite, quando Gina colocou o diário ao lado de seu travesseiro e caiu em um sono profundo, Cyrus ligou sua consciência ao corpo de Gina. Ela abriu os olhos abruptamente, seu corpo sentando-se ereto como um fantoche. Então, Cyrus saiu da cama e deixou silenciosamente a torre. Desde que Madame Noreha foi petrificada, Hogwarts tornará-se muito mais silenciosa. Muito menos pessoas ousavam vagar à noite. Fred e George eram bastante ousados, mas sem Madame Noreha, eles não dependiam mais tanto do mapa do maroto. Filch, tendo perdido Madame Noreha, era como alguém que tivesse perdido os olhos. Era impossível para ele pegar os dois. Isso proporcionou a Cyrus grande conveniência. Agora, ninguém poderia saber seu paradeiro. Claro, entrar na sessão reservada ainda não era tão fácil. Era impossível ser aberta por um bruxo do primeiro ano apenas com um feitiço Alomomora, como mostrado no filme.
Se fosse tão simples, a sessão reservada já teria sido esvaziada por grifinórios travessos há muito tempo. Cyrus chegou à entrada da biblioteca no quarto andar e abriu suavemente a porta da biblioteca com Alomomora. Até aqui, tudo bem. Ele caminhou lentamente para dentro da biblioteca, depois fechou a porta, passou por fileiras distantes e chegou a uma escada no canto da biblioteca. No meio da escada, uma corda separava os livros do andar de cima dos do andar de baixo, parecendo muito simples, como se bastasse se abaixar e passar. Mas Cyrus não ousou ser tão audacioso. Esta corda aparentemente comum era na verdade a barreira mágica que separava a seção reservada dos livros gerais. Se não se tivesse cuidado, um alarme seria rapidamente acionado. Ele pegou a varinha de teixo de Gina e começou a decifrar gradualmente a magia na corda. Em cerca de 10 minutos, o nó no meio da corda desfez-se automaticamente, e a corda originalmente esticada agora parecia ter sido usada 7 vezes em uma noite, flácida e encolhida para o lado. Mais fácil do que eu pensava. Não acredito que depois de tantos anos, a magia de proteção da seção reservada de Hogwarts não mudou em nada. Cyrus esperava encontrar algumas dificuldades, mas o resultado surpreendeu muito. Com as memórias de Riddle de ser um visitante frequente da seção reservada 50 anos atrás, Cyrus agora sentia-se tão confortável na seção reservada como se estivesse em casa. O livro de 112, As Artes das Trevas da Alquimia, Textos Herméticos, Magia Natural, o livro judaico de Abraão. Cyrus passou por um livro reservado após o outro. Quase todos tinham nomes não mencionados na obra original, mas um livro ainda despertou muito seu interesse. O livro judaico de Abraão. Eu me lembro dele como o livro misterioso que Nicolau Flamel obteve de um sonho. Ele foi capaz de criar a pedra filosofal também através das revelações deste livro. Não acredito que hajam aqui. Cyrus pegou o livro e folheou-o rapidamente, ficando imediatamente ainda mais surpreso. É realmente um original? Capítulo 21, Alquimia Esotérica. Cyrus percebeu o problema quase imediatamente assim que segurou o livro em suas mãos. Seu material não era papel nem pergaminho. O texto e as ilustrações internos não foram desenhados, mas pareciam ter sido gravados com metal. O livro era muito fino, apenas 21 páginas, mas os números das páginas no canto não eram sequenciais. Em vez disso, a cada 7 páginas, um 7 era marcado, totalizando 3. De acordo com o entendimento comum no mundo bruxo, 7 é de fato um número mágico. Na verdade, Hogwarts tem até um curso mencionando especificamente este número mágico, e Lord Voldemort também gosta muito do 7. No entanto, na alquimia 3 também é um número mágico. Quanto ao conteúdo do livro, ele não conseguia entender nada. O conhecimento possuído por um Tom Riddle do 5º ano parecia um tanto superficial quando confrontado com conhecimentos mais profundos. Sem mencionar que até Nicolau Flamel, que teve revelações em sonhos, passou 28 anos decifrando os mistérios do livro. Cyrus fechou o livro judaico de Abraão e olhou ao redor, de fato encontrando outro livro, o manuscrito de Nicolau Flamel, o livro dos hieróglifos. Em comparação, este livro era bastante grosso. Cyrus folheou casualmente algumas páginas e uma carta já aberta escorregou de dentro do livro. Para alvo Percival Wulfrico Brian Dumbledore. Caro alvo. Após um tempo consideravelmente longo, mais de 6 séculos, arrastando nossos corpos esfarrapados, enfrentando a morte, nem Perenelle nem eu sentimos qualquer medo. Ambos acreditamos que quando o mundo souber de nossas mortes, eles inevitavelmente lamentarão o fim de nossas vidas e cobiçarão nossa imensa riqueza, exceto você, alvo. Ambos acreditamos que a morte é meramente outra aventura, e Perenelle e eu estivemos tempo demais nesta aventura. Antes de partir, dou-lhe os 2 livros mais importantes da minha vida, em memória de você, meu amigo, que é 500 anos mais novo que eu, mas cuja sabedoria não é menor que a minha, e a propósito, deixei minha outra riqueza para Belch Batons, espero que não se importe. Claro, eu sei profundamente que alvo Dumbledore sempre foi completamente desinteressado em tais coisas. Não ouso dizer que compreendi totalmente os mistérios de um livro judaico de Abraão. Este livro, previsto em um sonho, embora com poucas páginas, contém verdadeira sabedoria e verdade. Espero que você o guarde com segurança, e seria ainda melhor se você pudesse decifrar todos os seus mistérios. No entanto, ambos sabemos que é difícil demais. Quando nos conhecemos e depois colaboramos estreitamente, explorando os segredos da magia e da alquimia, você já havia lido este livro inúmeras vezes sem qualquer progresso. Estou muito disposto a acreditar que, uma vez que ele me encontrou através de profecia, talvez o destino possa levá-lo para onde ele pertence. Agora, por causa de Lord Voldemort, decidi entregar a pedra filosofal a você, talvez esta seja uma revelação. Dito isso, Perenelle e eu na verdade ainda temos bastante elixir da vida sobrando, então por favor, não se preocupe. PS acredito que nos encontraremos novamente muito em breve. Cyrus fechou a carta finalmente entendendo o que estava acontecendo. Alguém como Riddle, que tem tanto medo da morte, certamente reivindicaria este livro se soubesse de sua existência. Mas Riddle não tem memória dele, porque Dumbledore só o colocou na seção reservada no ano passado. O envelope já havia sido aberto, indicando que Dumbledore havia lido a carta de Nicolau Flamel e sabia que esses 2 livros eram de fato presentes de Nicolau para ele. No entanto, ele não tinha intenção de guardá-los para si, mas sim os colocou desinteressadamente na seção reservada, aguardando a revelação do destino. De que Nicolau falou. Esta revelação não seria eu, seria? Cyrus não pôde deixar de pensar narcisisticamente. Mas não importa o que acontecesse, ele não estava disposto a abrir mão desses 2 livros. Se ele pudesse realmente refinar a pedra filosofal, seria muito útil para sua ressurreição. Mesmo que ele pudesse apenas refinar alguns produtos defeituosos, contanto que pudessem repor a vitalidade, o dano à Gina seria muito menor. Pensando nisso, Cyrus folheou rapidamente esses 2 livros e, ao mesmo tempo, selecionou algumas outras obras de alquimia, considerando-as para referências cruzadas. As habilidades de alquimia de Lord Voldemort eram na verdade muito altas. Ele não apenas obteve um certificado de bruxo avançado com notas excelentes, mas também estagiou na loja Borgin e Burkes por um período após a graduação. No entanto, aquele era Tom Riddle após a graduação, não o atual Tom Riddle do 5º ano. A alquimia islâmica e a árvore da vida capas mencionam um bruxo chamado Onhenhen, outro bruxo que diziam possuir a pedra filosofal. No entanto, se é verdade ou não, ainda é questionável. Cyrus folheou as páginas rapidamente. Ele estava muito grato agora por estar em um estado de memória, caso contrário, seria impossível memorizar todos os livros em pouco tempo. Precisamente por causa do seu estado especial atual, o diário seria equivalente a outra penseira preciosa. Quaisquer livros que ele lesse seriam registrados na forma de imagens. Ele poderia primeiro registrar o conteúdo desses livros e depois analisá-las lentamente
imediatamente após retornar. Claro, o tempo real necessário para o aprendizado não diminuiria, apenas seria relativamente mais seguro. O antigo texto de alquimia egípcio, a Tábua de Esmeralda, também tem algum valor de referência, para criar o milagre da única coisa. Saiba que o que está acima é o mesmo que está abaixo, e o que está abaixo não é diferente do que está acima. O que é a única coisa? Além desta cópia de A Tábua de Esmeralda, havia outro livro por perto, o livro de Toto, que tinha uma conexão muito profunda com a Tábua de Esmeralda, e Cyrus também o abriu. Neste momento ele não buscava a compreensão total, poderia-se até dizer que ele o estava devorando, apenas procurando ver se geralmente precisava dele e decidindo imediatamente se deveria largá-lo ou registrá-lo. Gradualmente Cyrus ficou absorto, até que o canto estridente de um galo vindo do lado de fora do castelo o acordou, e ele percebeu subitamente que estava quase amanhecendo. Eu preciso voltar rápido. Eu originalmente planejei procurar alguns livros poderosos de artes das trevas para ver se conseguia aumentar minha força, mas acabei lendo alquimia a noite toda. Cyrus balançou a cabeça, mas ele, incansável neste momento, não sentiu nenhum arrependimento, apenas esperando para devolver este corpo a Gina antes de continuar a digerir lentamente aquele conhecimento em seu espaço de memória. Caminhando rapidamente pelo corredor de Hogwarts, do lado de fora do castelo, o céu ainda estava escuro, mas o céu oriental começara a clarear lentamente. Oh, certo, eu também preciso matar os galos o mais rápido possível. Antes disso, Cyrus já havia matado um galo, mas não ousou matar todos de uma vez, caso contrário, seria bizarro demais. Capítulo 22. Partida de quadribol. Durante as noites desses dias, Cyrus ocasionalmente entrava na sessão restrita no corpo de Gina. Além de alquimia, ele também lia muitos outros livros, como o livro do Dragão Vermelho, o livro de Salomão, o Grimório de Raziel, Compêndio de Feitiços das Trevas, e assim por diante. Alguns desses livros Riddon já havia lido, e outros ele sequer tivera tempo de olhar por si mesmo. Afinal, o tempo de Riddon em Hogwarts foi muito curto, e o número de livros que ele podia ler era limitado. Por isso, ele focou a maior parte de sua energia nas artes das trevas. No entanto, não eram apenas os livros de artes das trevas que possuíam um poder aterrador. Havia também alguns livros de magia que não eram de artes das trevas, mas por serem extremamente perigosos, também eram mantidos na seção restrita. Por exemplo, a teoria e o experimento da transformação fantástica de magos, o nascimento do quintípede que Cyrus esteve lendo nestes últimos dias. Embora as criaturas mágicas sempre tenham sido escravizadas, o poder mágico dentro delas é incrivelmente forte. Se eu conseguir realizar a transformação em uma criatura mágica, isso aumentará enormemente a minha força. Cyrus fechou o livro e retirou sua consciência para as profundezas de suas memórias. A Gina bocejou com os olhos ainda pesados de sono. Ela sentia como se sua cabeça estivesse 10 vezes mais pesada que uma Goles. Bom dia, Gina, você está bem? Colin, segurando sua câmera, a avistou-a de imediato e correu para cumprimentá-la. Sua aparência está terrível. Você parece que não dorme há dias. Clique enquanto falava, ele imediatamente levantou a câmera e tirou uma foto de Gina. Então a foto de uma garotinha fofa com olheiras profundas e escuras foi impressa. Colin, que não era muito bom em perceber o clima ao redor, ficou muito satisfeito. Honestamente, eu nunca pensei que bruxos também sofressem de privação de sono. Você parece que vai desmaiar a qualquer momento. E suas olheiras e bolsas sob os olhos. O falatório incessante desse garoto deixou Gina um pouco infeliz, e ele ainda se atrevia a tirar uma foto feia dela? Calha a boca, Colin, me dê a foto. O que não? Vou mandá-la para casa para o meu irmão ver, ele está ansioso por Hogwarts. Colin mostrou os dentes, primeiro sorrindo, depois se preocupando. Você quer ir descansar? Você está pálida demais. Estou preocupado que você morra na frente da minha câmera. Gina, você está ferrado, garoto. Embora furiosa, a exaustão física deixou Gina com preguiça de discutir com ele. Ela apenas perguntou apaticamente: que aula temos hoje? Não tem aula hoje. Acho que você realmente precisa de descanso. Você esqueceu que hoje é a partida de quadribol? Grifinória contra Sonserina. Ele disse imediatamente. Planeja entrar de fininho no campo daqui a pouco e capturar o momento em que Harry vencer a partida. A propósito, como está o seu relacionamento com Harry? O seu irmão e ele são bons amigos, certo? A boca de Colin era como uma metralhadora que não parava, tagarelando, mas os ouvidos de Gina só captaram as 5 primeiras palavras. Não tem aula hoje. Sem aula. Vou voltar a descansar. Você não vai assistir a partida? Colin perguntou surpreso. Ele achava que todo bruxo no mundo mágico amava quadribol. Além disso, hoje era o jogo da Grifinória. Quadribol, os passos de Gina pararam. Ela gostava de quadribol? É claro que gostava. Na verdade, toda vez que via seus irmãos jogarem quadribol em família em casa, ela ficava com muita inveja. Mas na maioria das vezes eles não a incluíam. Por outro lado, ela estava incrivelmente sonolenta agora. Certo, posso perguntar ao Sr. Riddle se ele pode gravar a partida de quadribol para mim. Tudo bem, dormir no campo é quase a mesma coisa. O quê? Nada, vá você primeiro, eu irei ao campo para assistir mais tarde. Gina correu de volta para o seu dormitório e pegou o diário. Sr. Riddle, tem uma partida de quadribol hoje e eu não quero perder, mas estou realmente cansada demais. Você pode gravar a partida no diário? Assim como quando conversamos cara a cara? Partida de quadribol? Cyrus foi imediatamente atraído pelas palavras de Gina. Se ele se lembrava bem, na história original, foi após essa partida que a segunda pessoa atacada pelo basilisco apareceu. Colin Creevey, aquele aluno do primeiro ano que sempre perturbava Harry. Cyrus sabia que precisava agir novamente. Com certeza. Garanto apresentar a você uma partida de quadribol autêntica. Que ótimo, então vou apenas dormir. Gina nem sequer terminou de escrever quando adormeceu. Cyrus, no corpo de Gina, também estava um pouco cansado. No entanto, durante a gripe recente, ele havia guardado algumas poções revigorantes, e beber isso era muito mais eficaz do que tomar café. O preço era que ele teria que assistir a essa partida de quadribol com a cabeça fumegando. Olá, Gina, você está doente de novo? No campo, Hermione cumprimentou Gina gentilmente.
A relação dela com Gina era muito boa, mas Gina Weasley sempre lhe dava a sensação de ser frágil e doentia. Ela tinha acabado de se recuperar da gripe não faz muito tempo, e agora hoje. Apenas não dormi bem, fiquei acordada até tarde lendo. Cyrus respondeu. Certamente é bom gostar de ler, mas você deveria prestar mais atenção ao descanso. Hermione disse rapidamente enquanto lançava um olhar severo para o desatencioso Rony. Você deveria aprender com a sua irmã. É por isso que ela consegue lançar feitiços em alunos mais velhos e até quebrar os seus feitiços, em vez de trazer problemas para si mesmo. Você enlouqueceu? É porque a minha varinha está quebrada. Rony não esperava levar um sermão enquanto estava sentado quietinho na dele, e imediatamente gritou indignado. Hermione não disse mais nada. Na verdade, ela apenas o incentivava rotineiramente a estudar, mas nunca tinha sido muito eficaz. A atenção deles voltou para o campo, onde a Grifinória estava em desvantagem desde o início. O time da Grifinória não está com uma boa aparência. Você sabe que Malfoy doou várias Nimbans 2001 para o time da Sonserina, mas as vassouras do time da Grifinória ainda são da série Come, nem mesmo a Come 7. Rony disse preocupado. Até a Nimbans 2000 de Harry estava um nível abaixo da vassoura de Malfoy. Aquelas vassouras pretas e polidas como carros esportivos bonitos atraíram o olhar de Rony. O tempo estava abafado e logo começou a chover. E agora, o placar no campo era de 0 a 60. A Sonserina tinha 60 pontos. Cyrus não entendia muito do jogo, mas conseguia compreender as regras básicas. Uma goles no aro vale 10 pontos. O pomo de ouro 150 pontos. E um balaço não marca pontos. Essas bolas geralmente atingem as pessoas, visando dificultar os movimentos dos jogadores. Mas agora, um balaço estava claramente problemático. Acho que vi esse enredo no ano passado. Rony disse vagamente. Alguém adulterou aquela bola. Hermione imediatamente se levantou. Neste momento, aquele balaço quase desistira de atacar os outros, seguindo Harry como se tivesse olhos, forçando os batedores gêmeos a ficarem perto de Harry, rebatendo constantemente. Hermione subconscientemente olhou para Snape, mas após se lembrar do que aconteceu no semestre passado, involuntariamente olhou para Lockhart. O belo Lockhart? Como isso poderia ser? Hermione não encontrou ninguém lançando um feitiço. Capítulo 23, Lockhart, o curandeiro. O olhar de Cyrus percorreu a mesa dos professores. Todos os professores, incluindo Dumbledore, assistiam com a respiração suspensa, mas curiosamente nenhum deles se moveu. Agora qualquer um provavelmente podia perceber que o balaço estava agindo de forma estranha, mas os professores permaneciam imóveis, como um bando de tolos atordoados. Eles não vão fazer nada? Cyrus não pôde deixar de perguntar. O rosto de Rony estava pálido, mas ele ainda explicou. Claro que não podem. Você sabe, em partidas oficiais de quadribol, coisas incomuns sempre acontecem. Se eles interferissem em tudo, a partida não conseguiria continuar. Acho que a menos que alguém esteja verdadeiramente em perigo mortal, ninguém intervirá. Mas e quanto a Harry e os outros? Ninguém sugeriu verificar o balaço? Claro que não. E se o balaço estivesse normal? Então eles seriam desclassificados. Antes da partida começar, Woody até disse ao Harry, ou pegue o pomo de ouro ou morra no campo. Ponto. O rosto de Rony estava acinzentado. Temos que pensar em algo. Não consigo descobrir quem está lançando o feitiço. Hermione disse ansiosamente. Cyrus, no entanto, sabia quem estava por trás disso, mas não tinha intenção de fazer nada. Seu olhar demorou-se em outra seção do estádio. Como principal patrocinador do time da Sonserina, Lúcio Malfoy naturalmente viera à partida, em parte para ver seu filho jogar, e em parte para ver se o diário do Lorde das Trevas realmente guardava a chave para abrir a Câmara Secreta. A questão era, Lúcio Malfoy agiria como na história original desta vez? Quando Ridley controlou Gina, ele contatou Lúcio secretamente. Ele o instruiu a encontrar o momento certo para expulsar Dumbledore? Cyrus percebeu imediatamente que o plano que ele tinha em mente poderia não ser tão fácil de alcançar. Neste momento, Lúcio Malfoy estava assistindo de todo o coração a partida de Draco. Embora ele fosse geralmente extremamente rigoroso e inflexível com Draco, na realidade, seu amor pelo filho não era menor do que o da família Weasley. Acontece que ele tinha que ser um Malfoy primeiro. Deve ser um Malfoy primeiro. Cyrus pronunciou a frase silenciosamente, já tendo um plano em mente. Mas independentemente de Ridley ter contatado Lúcio ou não, pelo menos por agora, ele pretendia fazê-lo. Carregando o sobrenome Malfoy, ele não ousaria ter objeções às suas ordens. Claro, não agora. De repente, um grito enorme e entusiasmado despertou do devaneio. Ele viu os alunos da Grifinória saltando de seus assentos um por um. Hermione e Rony, sem hesitar, puxaram-no para a multidão agitada pulando no campo. Muitos outros avançaram com eles, especialmente porque Harry venceu a partida de uma maneira quase trágica. Ele se tornou o herói de toda a Grifinória. Cyrus apenas o viu desabar no chão, parecendo que estava prestes a desmaiar. A pior parte era que seu braço estava praticamente retorcido como um pretzel. Ele está bem? Difícil dizer. Aquele balaço maluco atingiu o braço direito dele. Acho que já estava fraturado então. E ele depois colidiu diretamente com Malfoy, assustando Malfoy. Rony disse rapidamente. Então ele pegou o pomo de ouro primeiro, mas o braço dele ficou ainda pior. Os três se reuniram ao redor de Harry. Neste momento, uma voz brilhante e alegre veio de além dos espectadores aglomerados. Abram caminho, deixem-me vê-lo. Lockhart empurrou a multidão espremendo-se e com seu sorriso característico, disse confiantemente. Braço quebrado? Deixem comigo. Já encontrei essa situação centenas de vezes. Hermione rapidamente abriu espaço para ele. Mas Harry não confiava tanto nele. Não, podia-se dizer até que ele estava com medo. Assim que ouviu a voz de Lockhart, ele despertou assustado de seu torpor e recusou fracamente. Oh, não, você não. A voz era ao mesmo tempo resistente e cheia de medo. Não sei o que ele está dizendo, Lockhart disse em voz alta para os ansiosos alunos da Grifinória reunidos ao redor. Não se preocupe, Harry. Estou prestes a consertar o seu braço. Não. Harry disse, apenas deixe como está, obrigado. Neste ponto, o repórter de campo Colin também se juntou, capturando mais uma vez o momento embaraçoso de Harry com sua câmera. Então realmente não é injustiça que esse garoto tenha sido petrificado. Fique parado, Harry, Lockhart o confortou. É um feitiço simples, eu usei inúmeras vezes. Por que eu não posso simplesmente ir para a ala hospitalar? Harry rangeu os dentes, olhando para Cyrus, mesmo que seja apenas a Gina. Ele se lembrou de como Gina facilmente quebrara o azaramento de Rony. Em comparação, ela era muito mais confiável do que Lockhart. Na realidade, Cyrus poderia facilmente curar Harry, mas se ele não deixasse o mestre curandeiro Lockhart exibir suas habilidades, como ele poderia petrificar Colin, que iria visitar Harry no hospital?
Ele realmente deveria ir para o hospital, disse Woody coberto de lama. Apesar de seu apanhador estar ferido, ele não conseguia suprimir o sorriso no rosto. Aquela sua captura foi brilhante, Harry, absolutamente fantástica. Nunca vi você fazer isso tão bem. Através das muitas pernas densas ao seu redor, Harry viu Fred e George Weasley pressionando desesperadamente o balaço fora de controle para dentro de sua caixa. O balaço ainda estava lutando ferozmente. Afastem-se, disse Lockhart, arregaçando sua manga verde esmeralda. Não, não, Harry disse fracamente, mas Lockhart já estava girando sua varinha. Um segundo depois, ele apontou a varinha para o braço de Harry. Uma sensação estranha e muito desconfortável, como um raio, disparou do ombro de Harry até as pontas dos dedos. Era como se o seu braço estivesse sendo esvaziado. Ele não ousou olhar para o que estava acontecendo, fechando os olhos e virando o rosto. Mas quando as pessoas ao redor suspiraram em uníssono e Colin Creevey começou a tirar fotos freneticamente de novo, ele percebeu que seu pior medo se tornara realidade. Seu braço não doía mais, mas não parecia nem um pouco com o braço. Disse Lockhart sem jeito, sim, está certo, às vezes isso acontece. Mas o importante é que ele não está mais com dor. Lembrem-se disso. Muito bem, Harry, vá depressa para a ala hospitalar. Sr. Weasley, senhorita Granger, podem acompanhá-lo? Madame Pomfrey pode. Dar um jeito em você de novo. Harry levantou-se, sentindo seu corpo estranhamente inclinado para um lado. Ele respirou fundo e olhou para o seu lado direito. A visão diante dele quase o fez desmaiar novamente. O que emergia de sua manga parecia exatamente com uma luva de borracha grossa e carnuda. Ele tentou mover os dedos, mas não houve resposta. Lockhart não havia recolocado os ossos de Harry no lugar. Ele havia removido os ossos inteiramente. Lockhart, diga-me, ainda dói? Boas notícias, é sexta-feira. Más notícias. Que más notícias podem existir em uma sexta-feira? Esperando o expediente acabar. Capítulo 24. O segundo ataque. Madame Pomfrey olhou furiosa para ele. Estou feliz que você saiba vir para a ala hospitalar, mas estou muito infeliz por você não ter vindo diretamente para mim. Ela segurou a coisa patética e sem vida, que era tão macia quanto o outro braço não desenvolvido de Harry. Eu posso remendar ossos em um segundo, mas para fazê-los crescer de novo. Nunca mais? Cyrus interrompeu. Não pode ficar duro de novo? Quero dizer, o osso. O que mais poderia ser? Rony não entendeu muito bem. É claro que vou fazê-lo crescer de novo, mas será muito doloroso, e ele terá que ficar aqui durante a noite. Madame Pomfrey disse severamente, jogando para Harry um conjunto de pijamas, enquanto lançava um olhar duro para Cyrus. Sua garotinha, o que diabos você está pensando? As cortinas ao redor da cama de Harry foram fechadas. Rony o ajudou a vestir o pijama, e Hermione e Cyrus esperaram do lado de fora. Rony teve muito trabalho para enfiar aquele braço borrachudo e sem ossos na manga. Como você vai defender Lockhart agora, hein, Hermione? Rony disse em voz alta através da cortina enquanto puxava os dedos moles de Harry para fora do punho um por um. Se Harry quisesse que seus ossos fossem removidos, ele mesmo teria pedido. Todo mundo comete erros, disse Hermione, e o braço não dói agora, não é, Harry? Realmente não dói. Até Cyrus olhou para Hermione com uma expressão de absurdo, sem mencionar Harry, a primeira vítima. Hermione, você deveria ser racional, pense bem. Se Madame Pomfrey não pudesse fazer nada, a mão direita de Harry estaria aleijada. Lockhart quase o deixou permanentemente incapacitado. Ele não tem habilidade nenhuma. Ele não deveria ter feito coisas das quais não tinha certeza desde o início. Isso deixou Hermione um pouco triste. Então Madame Pomfrey entrou na cortina com uma garrafa grande rotulada como esquelece. Os dois a seguiram. Esta noite será difícil, disse ela, servindo uma caneca grande fumegante e entregando-a a Harry. Crescer ossos é uma coisa muito desconfortável. Vendo o olhar angustiado de Harry, Rony decidiu dizer outra coisa para mudar de assunto. Pelo menos vencemos. Graças a você ter pego o pomo de ouro. A expressão do Malfoy. Ele parecia que queria matar alguém. Eu realmente quero saber o que ele fez com aquele balaço. Hermione disse com raiva. Eles já haviam colocado toda a culpa dos problemas do balaço em Malfoy. Podemos adicionar essa pergunta à lista e perguntar a ele quando bebermos a poção polissuco. Espero que a poção polissuco tenha um gosto melhor que essa coisa. A voz de Harry tornou-se cada vez mais suave. Hermione e Rony não perceberam que algo estava errado quando viram o olhar de Harry fixo em Cyrus. Poção polissuco? Cyrus disse no momento oportuno, expressando sua dúvida. Agora, eles também perceberam que algo estava errado. Harry, você deixou escapar. Hermione cobriu freneticamente a boca dele com um travesseiro. Rony rapidamente se colocou na frente de Cyrus, atrapalhando-se para dizer. Você ouviu errado, Gina, não tem poção polissuco. Como poderíamos possivelmente preparar poção polissuco? Essa é uma poção que nem mesmo os alunos das séries superiores conseguem preparar, sem mencionar que a receita secreta está escondida na seção restrita. E ainda precisaríamos roubar ingredientes do Snap. Isso é impossível. E também não conseguimos encontrar um lugar onde possamos nos concentrar em preparar poções sem sermos perturbados. Rony, preciso lembrá-lo. Você praticamente disse tudo. Harry empurrou o travesseiro com esforço com a mão esquerda. Rony imediatamente ficou pálido e rapidamente implorou. Não conte para a mamãe, por favor. Ele quase se curvou diante de Cyrus. Hehe. Hermione riu sem jeito. Claro que não vou denunciar. Cyrus balançou a cabeça e disse. Isso não beneficiaria, mas... Então, vocês planejam usar a poção polissuco para se transformarem em pessoas da Sonserina e então perguntar ao Malfoy se é ele quem abriu a câmara secreta? O trio imediatamente assentiu. Então, Hermione reagiu e disse surpresa. Espere, você conhece a poção polissuco? E você conhece o uso dela? Sabe, Rony nunca tinha ouvido falar de poção polissuco. Eu vi em um livro. Cyrus disse com indiferença. Riddle tinha lido o livro Poções Muito Potentes mais de uma vez naquela época. Ele descartou o assunto e continuou. Se não se importarem, podem me chamar quando chegar a hora. Você também. Rony estava prestes a recusar quando um tumulto veio de fora da porta. O time de quadribol da Grifinória entrou em massa. Ele não teve escolha a não ser fechar a boca e piscar desesperadamente para Cyrus. O time trouxe muita comida e bebida, como se fossem fazer uma festa diretamente na ala hospitalar, o que enfureceu Madame Pomfrey. Ela imediatamente saiu correndo do outro lado e expulsou todo mundo. Esta criança precisa de descanso. Ele tem 33 ossos para crescer. Fora! Fora! Na entrada da ala hospitalar, Cyrus encontrou Colin novamente, que estava prestes a fazer uma visita. O garoto originalmente queria entrar, mas foi espremido para fora por um grupo de membros do time. Sua pequena figura esticava o pescoço e olhava ao redor na multidão. Rony o evitou como se fosse uma praga e se afastou imediatamente. Não procure, Colin. Madame Pomfrey não nos deixa mais visitar o Harry.
Cyrus lembrou gentilmente, mas você pode, secretamente. Depois de falar, ele saiu diretamente. O corpo de Gina estava um pouco cansado demais. Para não afetar a saúde de Gina, Cyrus ainda planejava descansar. Faltavam várias horas para o toque de recolher de Hogwarts. À noite, Cyrus acordou na escuridão da câmara secreta. O basilisco gigante enrodilhava-se ao redor dele. Embora seus olhos possuíssem uma magia aterradora, eles não podiam feri-lo, aquele que controlava o basilisco. A segunda caçada é hora de começar. Ele sentou-se na cabeça do basilisco e ordenou que o basilisco fechasse os olhos. Esta criatura mágica era, na verdade, muito diferente das cobras. Seus movimentos dependiam mais da visão e da audição do que da percepção de calor. Ouça o meu comando, eu guiarei o seu caminho. A boca de Cyrus emitiu um som aterrador, como algo maligno sussurrando. Hogwarts à noite era silenciosa e sinistra. Cyrus evitou habilmente Filch, que ainda estava patrulhando, e montou na enorme cobra, deslizando em direção à ala hospitalar. Ao mesmo tempo, Colin, carregando um cacho de uva secretamente sobrado do jantar, também planejava visitar Harry Potter secretamente da maneira que Cyrus lhe dissera. Como era sua primeira incursão noturna, Colin também trouxe sua câmera. Ele esperava capturar algo em comum. Desta perspectiva, pode-se dizer que ele conseguiu o que desejava. Ele cantarolava uma canção e caminhava apressadamente ao virar a esquina, mas inesperadamente colidiu com algo enorme, fazendo Colin cair no chão. E até as uvas em sua mão caíram. O que raios, sua voz morreu rapidamente na garganta quando seu olhar pousou sobre aquilo. Neste momento, uma cobra enorme, apenas a cabeça dela era maior que ele, estava de frente para ele com os olhos fechados. E sobre a grande cobra estava a familiar Gina Weasley. Gina, você é a herdeira de Sonserina? Ele disse de forma absurda. Isso mesmo, mas infelizmente nenhuma terceira pessoa jamais saberá disso. Cyrus disse de forma brincalhona. Colin pareceu perceber algo e imediatamente pegou sua câmera, apontando-a para o basilisco e para Gina, tentando capturar o culpado. Ele podia morrer, mas pelo menos. Clique. Boa noite, pequeno leão da Grifinória. Capítulo 25. A questão não é quem, a questão é como. Harry foi acordado por uma voz em sua cabeça e pela dor em seu braço. Parecia que alguém havia enfiado milhares de lâminas afiadas nos músculos de seu braço, e à medida que os fragmentos de osso cresciam, eles inevitavelmente cortavam sua carne. Agora, a dor que Lockhart havia removido retornará em dobro. Mas mais do que a dor, ele estava preocupado com a voz que continuava ecoando em sua mente. Ele quase se esquecera dela depois de tanto tempo. E também com o monstro limpando sua testa com uma bola de esponja. Saia daqui! Ele acenou com a mão em alarme, mas rapidamente reconheceu quem era o monstro. Dobby, o elfo doméstico que o fizera receber uma advertência do Ministério da Magia. Dobby avisou Harry Potter muitas vezes. Ah, senhor, por que não deu ouvidos aos avisos de Dobby? Harry Potter perdeu o trem, por que não foi para casa? Dobby disse tristemente. Agora, Harry finalmente sabia quem estava tentando prejudicá-lo. Foi você? Você lacrou a barreira nos impedindo de passar. Você quase fez com que eu e Rony fossemos expulsos. Ele disse com raiva. É melhor você sumir daqui enquanto meus ossos não cicatrizaram, Dobby, ou eu vou te estrangular. Dobby está acostumado com ameaças de morte. Dobby as ouve 5 vezes por dia em casa, Dobby disse com indiferença, mas parecia um pouco piedoso, o que fez a raiva de Harry diminuir consideravelmente. Por que você está vestindo isso, Dobby? Ele olhou para as roupas que Dobby estava usando, ou melhor, uma fronha que não era lavada há décadas e estava mais suja que um trapo. Isto, senhor, disse Dobby, puxando a fronha. Simboliza a servidão do elfo doméstico, senhor. Dobby só pode ganhar a liberdade quando o mestre de Dobby lhe der roupas para vestir. As pessoas lá em casa são muito cuidadosas. Não dão a Dobby nem um par de meias, senhor, porque então Dobby estaria livre e deixaria a casa deles para sempre. Ao ouvir isso, Harry sentiu simpatia imediata, mas no momento seguinte, essa simpatia desapareceu instantaneamente. Harry Potter deve ir para casa. Dobby pensou que seu balaço certamente faria. Seu balaço? O que você quer dizer com seu balaço? Você enviou aquele balaço para me matar? Não para matá-lo, senhor. Absolutamente não para matá-lo, disse Dobby horrorizado. Dobby queria salvar a vida de Harry Potter. Estar gravemente ferido e ser mandado para casa é melhor do que ficar aqui, senhor. Dobby apenas esperava que Harry Potter ficasse levemente ferido e então fosse mandado para casa. Ah, é só isso? Harry perguntou com raiva e sarcasmo. Suponho que você não vai me dizer por que quer que eu seja mandado para casa em pedaços, não é? Ah, se Harry Potter soubesse. O que ele significa para nós, pessoinhas humildes e escravizadas no mundo da magia. Dobby não esqueceu como era quando o poder daquele que não deve ser nomeado era mais forte, senhor. As pessoas nos tratavam, elfos domésticos, como vermes, senhor. É claro que ainda tratam Dobby dessa maneira agora, senhor, ele admitiu, limpando o rosto na fronha novamente. Mas, no geral, desde que você derrotou aquele que não deve ser nomeado, a vida de nosso povo melhorou muito. Harry Potter viveu. A magia do Lorde das Trevas foi quebrada. Este é um novo começo, senhor. Para aqueles de nós que pensavam que os dias sombrios nunca terminariam, Harry Potter brilha como um farol de esperança, senhor. Agora, em Hogwarts, coisas terríveis estão prestes a acontecer. Talvez já tenham acontecido. Dobby não pode deixar Harry Potter ficar aqui, porque a história está prestes a se repetir. A Câmara Secreta foi aberta mais uma vez. Então, realmente existe uma Câmara Secreta? Harry sussurrou. E você disse que ela foi aberta antes? Diga-me, Dobby. Ah, senhor, por favor, não pergunte mais nada, não pressione o pobre Dobby. O elfo doméstico gaguejou, seus olhos na escuridão grandes como sinos de latão. Alguém aqui está tramando algo. Harry Potter não deve estar aqui quando acontecer. Vá para casa, Harry Potter. Vá para casa. Harry Potter não deve se envolver nisso, senhor. É perigoso demais. Quem é Dobby? Quem abriu a Câmara Secreta? Quem a abriu da última vez? Dobby não pode dizer, senhor. Dobby não pode dizer. Dobby absolutamente não pode dizer. O elfo doméstico gritou. Vá para casa, Harry Potter, vá para casa. Eu não vou a lugar nenhum, Harry disse irritado. Uma das minhas melhores amigas é nascida trouxa e se a Câmara Secreta estiver realmente aberta, ela será a primeira. Harry Potter está disposto a arriscar a vida pelos amigos. Dobby gemeu de forma triste e alegre ao mesmo tempo. Que nobre, que bravo. Mas ele deve se salvar, ele deve. Harry Potter não deve. Dobby congelou de repente, suas 2 orelhas de morcego tremendo. Harry também ouviu. Passos vinham do corredor do lado de fora. Dobby deve ir, disse o elfo doméstico, aterrorizado e ofegante.
Com um estalo alto, o punho de Harry subiu de repente, deixando apenas ar lá dentro. Ele caiu de volta na cama, os olhos na porta escura da enfermaria, os passos se aproximando. Em seguida, Dumbledore entrou de costas na enfermaria. Ele usava um longo hobby de lã e uma touca de dormir. Segurava uma das extremidades de um objeto esculpido com as duas mãos. Um segundo depois, a professora McGonagall apareceu, segurando os pés do objeto. Juntos, eles o colocaram na cama. Vá buscar Madame Pomfrey, sussurrou Dumbledore, e a professora McGonagall passou apressada pela cama de Harry e saiu. Harry ficou imóvel, fingindo estar dormindo. Ouviu vozes urgentes, então a professora McGonagall voltou rapidamente, seguida por Madame Pomfrey, que usava um casaco sobre o pijama. Harry ouviu um suspiro de espanto. O que aconteceu? Madame Pomfrey sussurrou para Dumbledore, inclinando-se para examinar a estátua. Outro ataque, disse Dumbledore. McGonagall o encontrou nas escadas. Ele também tinha um cacho de uvas com ele, disse a professora McGonagall. Supomos que ele estava tentando entrar escondido aqui para ver o Potter. O estômago de Harry deu um nó. Ele levantou o corpo lenta e cautelosamente alguns centímetros para poder ver a estátua na cama. Um raio de luar brilhava no rosto atônito. Era Colin Creevey. Seus olhos estavam bem abertos e suas mãos estendidas à frente do peito, segurando sua câmera. Petrificado, Madame Pomfrey sussurrou. Sim, disse a professora McGonagall. Eu estremeço só de pensar nisso. Se Alvo não tivesse descido por acaso para tomar um chocolate quente, quem sabe o que teria acontecido. Os três olharam fixamente para Colin. Então Dumbledore se inclinou para frente e tirou a câmera dos dedos rígidos de Colin. Ele tirou uma foto do agressor? A professora McGonagall perguntou ansiosamente. Dumbledore não respondeu. Ele abriu a tampa traseira da câmera. Meu Deus, exclamou Madame Pomfrey. Um chiado de ar quente saiu da câmera. Mesmo Harry, a 3 camas de distância, sentiu o odor acre de plástico queimado. Derreteu, disse Madame Pomfrey surpresa. Completamente derretido. O que isso significa, Alvo? Pressionou a professora McGonagall ansiosamente. Significa, disse Dumbledore, que a câmara secreta foi de fato aberta novamente. Madame Pomfrey cobriu a boca com a mão. A professora McGonagall olhou fixamente para Dumbledore. Mas Alvo, você deve saber. Quem? A questão não é quem, disse Dumbledore com o olhar demorando-se em Colin. A questão é, como? Harry podia ver a expressão no rosto da professora McGonagall nas sombras e sabia que ela, como ele mesmo, não entendia as palavras de Dumbledore. Capítulo 26 Resgate na direção oposta. Como exatamente Gina Weasley abriu a câmara secreta? Ela não poderia ser a herdeira de Sonserina. Dumbledore começou a ponderar após retornar ao seu escritório. Enquanto estava na enfermaria, McGonagall pensou que ele poderia saber quem abriu a câmara secreta. Na verdade, Dumbledore sabia. Ele suspeitara anteriormente de Draco Malfoy devido ao desvio de Gina, mas durante este ataque, alguém já havia revelado a identidade do verdadeiro culpado. Como diretor, ele tinha informantes demais no castelo. E este informante nem era uma pessoa, mas... São os retratos? Ontem à noite, Cyrus acabará de petrificar Colin quando Dumbledore chegou logo depois dele. Ele pensou que mesmo que Dumbledore soubesse o segredo de Gina antes, ele não poderia estar ciente de cada passo seu, não é? Dumbledore disse que por acaso desceu para tomar um chocolate quente. Mas quantas coincidências poderiam existir neste mundo? Ele percebeu rapidamente onde estava o problema. Os retratos no castelo não podiam ser tratados simplesmente como decoração. Eles tinham seus próprios pensamentos e serviam a Dumbledore. Quando Dumbledore queria saber algumas pistas no castelo, bastava perguntar a eles, ou eles reportariam proativamente, e Dumbledore estaria ciente de tudo. Mas antes disso, Cyrus sempre ignorara esse ponto. Pode-se até dizer que até Riddle o ignorara. A primeira vez que Tom Riddle libertou o basilisco, ele matou Murta sem sequer sair do banheiro e geralmente deixava o basilisco se mover pelos canos. Então, naturalmente, nenhum retrato viu. A primeira vez que Cyrus atacou, também foi na entrada do banheiro, evitando mais uma vez a vigilância dos retratos. Mas quando fez seu segundo ataque, ele deixou o basilisco vagar diretamente pelo corredor, o que expôs sua localização. Pelo menos a localização da câmara secreta não foi exposta, murmurou Cyrus para si mesmo. Toda vez que ia para a câmara secreta, ele lançava um feitiço de desilusão em si mesmo, apenas por precaução, e também não havia retratos no banheiro. Além disso, Cyrus não se importava muito que Dumbledore soubesse algumas de suas informações. Deixá-lo pensar que tudo está sob controle na verdade me beneficiará, pensou Cyrus. Dumbledore certamente acreditaria subjetivamente que a pessoa que causou essa confusão era Tom Riddle. Sob essa premissa, ele definitivamente quereria ver se as duas pessoas da profecia, ou melhor, Harry Potter, o inimigo que Lord Voldemort escolheu pessoalmente para si mesmo, poderiam brilhar intensamente mais uma vez. E ele próprio, como diretor, por enquanto só precisava garantir a segurança dos alunos. Que pena. A profecia há muito tempo é irrelevante, porque a alma no diário não pertence mais a Tom Riddle e o Cyrus. Este era o resultado que Dumbledore nunca esperaria. Quando ele seguisse cautelosamente o plano de Cyrus, esperando que Harry Potter completasse o teste mais uma vez, apenas para descobrir que o chefão preparado para ele neste semestre se fora, isso sim seria interessante. Cyrus levantou-se da cama. Depois de petrificar Colin, ele voltou e continuou a ter uma boa noite de sono. Isso fez com que a aparência de Gina parecesse muito melhor, embora ainda estivesse um pouco pálida, e sua temperatura corporal também estivesse ligeiramente abaixo da média. Isso era um sinal da força vital de Gina se esgotando, mas ele não devolveu o corpo a ela. Em vez disso, após se lavar, ele foi para a sala comunal da Grifinória. Hermione já estava sentada no sofá lendo um livro. Era aquele livro, Poções Muito Potentes. Você acordou cedo. É raro conseguir o livro emprestado, disse Hermione, levantando os olhos. Rony ainda não levantou. Mal terminara de falar quando viu um rapaz ruivo saltar apressado. Ufa, vocês já estão acordados? Desculpe, estou um pouco atrasado, disse Rony rapidamente. Hermione fechou o livro com um estalo e sussurrou, vamos. Os três saíram imediatamente juntos. Aonde vocês vão?
Percy apareceu de algum lugar, olhando para Rony com desconfiança. Apenas dar uma volta, o que tem de errado? Retrucou Rony, para não ficar atrás. Eu só espero que você não saia entrando escondido no banheiro das meninas e levando Gina com você. Percy estava muito descontente com a atitude desrespeitosa de Rony e disse imediatamente com severidade. Da última vez, ele pegara Rony vagando pelo banheiro do terceiro andar. O rosto de Rony ficou vermelho enquanto ele argumentava. O que isso tem a ver com você? Além disso, não vejo problema nenhum em Gina ir ao banheiro das meninas. Isso deixou Percy sem palavras. 10 minutos depois, em uma cabine do banheiro da Murta, Cyrus viu a poção polissuco pela primeira vez. Parece realmente nojenta. Ainda não está totalmente formada. O chifre de bicórnio e a pele de araramboia só podem ser roubados do escritório do Snape, disse Hermione, mexendo a substância espessa e esverdeada, que parecia lama negra misturada com folhas amassadas, enquanto jogava Centinódia no caldeirão. E também precisamos de um pouco de cabelo ou uma unha de um aluno da Sonserina, o que deve ser fácil. Logo depois, Harry, cujos ossos haviam crescido novamente durante a noite, saiu da enfermaria. Ele vagou por aí até encontrar Percy e se lembrar do banheiro, então correu para lá imediatamente. Ele não ficou surpreso ao ver Gina lá, afinal, fora ele quem deixará escapar ontem. Então, ele mal podia esperar para contar o que acontecerá na noite anterior. Colin foi petrificado. Ele veio me ver, disse Harry, com o rosto cheio de culpa. Nós já sabemos, disse Hermione. Eles tinham acabado de encontrar a professora McGonagall contando ao professor Flitwick sobre isso no caminho para lá. Embora Rony não gostasse particularmente de Colin, ele não pôde deixar de sentir raiva naquele momento. É melhor fazermos Malfoy confessar logo, quanto antes melhor. Ele está de mau humor desde o jogo de quadribol e está descontando no Colin. Após um breve momento de raiva, eles se animaram novamente, pois Colin ainda poderia ser salvo. Ah, e mais uma coisa, Harry contou a história de Dobby novamente. Isso os deixou ainda mais convencidos de que Malfoy era o culpado. Lúcio Malfoy deve ter aberto a câmara secreta quando estudava aqui e agora está ensinando o querido filhinho Draco a fazer o mesmo. É bastante óbvio. Mas eu realmente gostaria que Dobby tivesse lhe dito que tipo de monstro estava guardado lá dentro. Eu realmente não entendo como ele consegue circular pela escola sem ninguém perceber. Talvez ele consiga ficar invisível, disse Hermione, cutucando algumas sanguessugas no fundo do caldeirão, ou ele pode se disfarçar, transformar-se em uma armadura ou algo parecido. Li sobre vampiros que mudam de cor em um livro. Vendo isso, Cyrus também deu uma mãozinha, despejando algumas moscas varejeiras mortas sobre as sanguessugas. Então Harry contou a ele sobre Dobby tê-lo ferido. Então Dobby não nos deixou pegar o trem e quebrou seu braço. Rony balançou a cabeça. Sabe de uma coisa, Harry? Se ele continuar tentando te salvar, ele vai acabar te matando. Primeiro Lockhart, depois Dobby, você está realmente em uma maré de azar, disse Cyrus também. Capítulo 27 Capa da Invisibilidade. A notícia de que Colin Creevey fora atacado e agora estava deitado no hospital como uma pessoa morta só se espalhou na manhã de segunda-feira. Como resultado, todos os jovens bruxos de toda a escola sentiram-se imediatamente inseguros e não ousavam agir sozinhos. Durante esse tempo, todos trocavam secretamente amuletos, talismãs e outros badulaques de proteção pelas costas dos professores. Essa prática rapidamente se tornou popular em toda a escola, com Neville Longbottom comprando uma cebola verde grande e fedorenta, uma ametista afiada e uma cauda de tritão podre. O resultado foi que a sala comunal passou a ter sempre um fedor onipresente, que nem Cyrus conseguia suportar. Neville, você não precisa dessas coisas. Você é um sangue puro. Você não será atacado, disse Cyrus, abanando o nariz, tentando conseguir um pouco de ar fresco. Mas ele atacou Filch primeiro, e todo mundo sabe que eu sou praticamente um aborto, ele disse temerosamente. Cyrus não aguentou o cheiro, então simplesmente devolveu o corpo a Gina e voltou para o diário para continuar pesquisando alquimia e feitiços. Olá, Sr. Riddle. O jogo de quadribol já acabou? Gina perguntou Grog. Ao ouvir a pergunta de Gina, Cyrus lembrou-se de repente de que não havia devolvido o corpo a ela nos últimos dias. No entanto, ele gravara todas as cenas do jogo de quadribol. Embora sua mente tivesse divagado por um momento, seus olhos não perderam nenhum detalhe. Já acabou faz 2 dias, Gina. Hoje é segunda-feira, disse Cyrus seriamente. Segunda-feira? Gina ficou atonita, não esperando que o Sr. Riddle tivesse usado seu corpo por tanto tempo dessa vez. Aconteceu alguma coisa, Sr. Riddle? Colin Creevey foi atacado. Cyrus tentou tornar sua expressão mais solene. Colin? Os olhos de Gina se arregalaram. Ela parecia muito inquieta. Ela se sentava ao lado de Colin Creevey na aula de feitiços e eles eram bons amigos que conversavam. Mas agora, Colin fora atacado. É isso mesmo, a culpa é toda minha. Quando aquela gata foi atacada antes, pensei que fosse uma brincadeira e não dei muita atenção. Além disso, fui eu quem sugeriu que ele saísse escondido à noite para ver o Harry. Caso contrário, ele provavelmente não teria sido atacado. Disse Cyrus com um ar de responsabilidade. A câmara secreta foi aberta novamente. Quero descobrir quem é o culpado. Então planejo me infiltrar na Sonserina com Harry e os outros para ver se conseguimos encontrar alguma pista. Isso não é culpa sua, Sr. Riddle. Gina disse com firmeza. Quem sabe o quão louco é esse herdeiro de Sonserina? Mesmo que não fosse o Colin, teria sido outra pessoa. O objetivo dele é eliminar os trouxas. Ele também contou a Gina sobre a poção polissuco para evitar qualquer deslize. Desculpe, Gina, talvez eu precise pegar seu corpo emprestado com frequência durante esse tempo. Tudo bem, Sr. Riddle. Seria ótimo se pudéssemos encontrar o herdeiro de Sonserina logo, disse Gina, balançando a cabeça. Gina entendia perfeitamente o remorso do Sr. Riddle naquele momento, por isso concordou com o pedido de Cyrus sem hesitação. Além disso, ela quase se esquecera do quadribol. Assim, no período seguinte, a consciência de Gina acordava com frequência ainda menor. Em dezembro, uma neve pesada começou a cair em Hogwarts. A professora McGonagall trouxe uma grande pilha de formulários para aqueles que planejavam ficar na escola preencherem. Malfoy planeja ficar na escola no Natal, disse Harry surpreso. Isso é muito suspeito. Mas a poção polissuco ainda não terminou de cozinhar, disse Hermione com urgência. Temos que roubar a poção na aula de poções nesta quinta-feira, ou não chegaremos a tempo. É melhor criar uma distração. Os rostos de Harry e Ron estavam sombrios. Se tivessem que roubar uma poção, Harry preferiria enfrentar Lord Voldemort. Eu vou roubar, Cyrus ofereceu-se, assumindo a tarefa. Vocês criam algum caos na aula e eu entro escondido. O que não? Não posso deixar você ser expulsa, disse Rony, como se estivesse diante da morte. Eu vou. Hermione recusou rapidamente. Eu posso ir porque não tenho histórico. Snap dificilmente deixaria de notar que há uma aluna faltando na aula, certo?
retrucou Cyrus. Mas o escritório de Snape fica logo atrás da sala de aula. Como você conseguiria entrar escondida enquanto estamos na aula? Tem um jeito. O olhar de Cyrus voltou-se para Harry. Ele estava determinado a ir ao escritório de Snape. Empreste-me sua capa da invisibilidade. Eu esqueci que até tinha uma capa da invisibilidade, disse Harry, percebendo de repente. Toda vez que terminava de usar a capa da invisibilidade, ele a jogava em qualquer lugar, como se não fosse uma das relíquias da morte, mas um sobretudo rasgado. À noite, Cyrus conseguiu a capa da invisibilidade de Harry. Naquela noite, ele jogou a capa sobre si mesmo e vagou pelo castelo. O que há de tão especial na lendária relíquia da morte? Na opinião dele, a magia desta capa da invisibilidade não era mais forte do que um feitiço de desilusão aperfeiçoado. Comparada à invencível varinha das varinhas e à pedra da ressurreição que poderia reviver os mortos, ela parecia bastante comum. Se ela não consegue se esconder do olho mágico de Moody, como pode se esconder dos olhos da morte? Ou talvez as lendas sejam apenas lendas, assim como Dumbledore disse. Os irmãos Peverell foram apenas bruxos muito poderosos e muito perigosos que criaram com sucesso esses artefatos incrivelmente poderosos. A história das relíquias da morte é apenas algum tipo de lenda que surgiu em torno dessas invenções. Essa possibilidade era de fato maior. Como Nicolau Flamel pudera criar a pedra filosofal, que podia transformar chumbo em ouro e conceder a imortalidade. Então não era tão difícil aceitar que os três irmãos pudessem criar a pedra da ressurreição, que podia trazer as pessoas de volta dos mortos. O poder e a maldição da varinha das varinhas também pareciam estar intimamente relacionados. Mas se a lenda das relíquias da morte era verdadeira ou falsa, os três artefatos de fato tinham suas qualidades especiais. Cyrus acariciou a capa fria e chegou lentamente ao 8º andar. Eu preciso de uma sala onde eu possa estudar artefatos mágicos. Eu preciso de uma sala onde eu possa estudar artefatos mágicos. Eu preciso de uma sala onde eu possa estudar artefatos mágicos. Quando ele pensou nesta frase e virou-se pela terceira vez abaixo do quadro do trasgo, uma porta apareceu na parede branca. Cyrus tirou a capa, empurrou a porta e entrou. A porta desapareceu imediatamente. Esta era uma sala um pouco semelhante à aula de poções, mas não inteiramente igual. Além de vários caldeirões, havia muitos dispositivos mecânicos, ou melhor, dispositivos que pareciam máquinas. Na realidade, eram todos produtos da alquimia. E no mundo da magia, a alquimia e as poções não eram inteiramente independentes, mas sim se cruzavam. Capítulo 28. Refinando o fracasso. O objetivo inicial da alquimia era transformar metais básicos em metais preciosos, especialmente ouro. Mais tarde, diferentes pesquisas se desenvolveram, como a criação de elixires, a busca pela pedra filosofal e a criação de humanos artificiais. Até hoje, Nicolau Flamel é a única pessoa que alcançou os objetivos de transformar chumbo em ouro e obter a imortalidade neste campo. No entanto, ao longo de seu desenvolvimento, vários artefatos mágicos surgiram, como a penseira, o vira-tempo e o armário sumidouro. Embora esses artefatos não tenham nada a ver com os três objetivos finais da alquimia, eles ainda possuem efeitos muito mágicos. Cyrus estendeu a capa da invisibilidade com um feitiço. Nesses dias ele leu cuidadosamente muitos livros de alquimia, então não foi difícil descobrir a natureza incomum desta capa. Em primeiro lugar, seu material era completamente diferente das capas comuns. Capas da invisibilidade comum são feitas de pelo de semivisus, que é uma criatura mágica prateada semelhante a um macaco. Mas a capa na mão de Cyrus parecia muito mais fria ao toque. O semivisus é a única criatura mágica que pode se tornar invisível, e sua habilidade é representada pelo 0 nas runas. Se o material desta capa não é pelo de semivisus, então o que poderia ser? Cyrus ergueu sua varinha, e uma luz tênue emanou da ponta. A luz brilhou na capa transparente, revelando imediatamente sua textura. A textura continha inúmeras runas. Cyrus viu claramente Teivais e Algiz, a primeira significa imortalidade, enquanto a última significa proteção. Nos tempos antigos, o uso de runas em produtos de alquimia era muito comum. Esses caracteres possuíam grande poder mágico, mas não podiam ser liberados através de feitiços. Gravá-los em artefatos mágicos, no entanto, poderia liberar melhor o poder desses caracteres. Mas outro problema era que as runas eram obscuras e difíceis de entender. Isso não era meramente uma língua estrangeira. Na verdade, a maioria das pessoas, mesmo que entendesse o significado dos caracteres, poderia não ser capaz de ressoar com eles e ativar a magia dentro deles. Hoje em dia, as runas se tornaram um assunto semelhante à tradução, como se não tivessem outro uso além da arqueologia. Há de fato um poderoso feitiço de desilusão escondido dentro desta capa. Um feitiço poderoso e um material imortal, talvez seja a combinação desses dois que faz com que a magia desta capa nunca desapareça. Cyrus especulou que o efeito da varinha das varinhas também fosse semelhante. A varinha das varinhas é feita de sabugueiro e pelo de testralho. Embora o sabugueiro seja raro, ainda pode ser encontrado se alguém procurar. No entanto, Gregorovitch tentou repetidamente replicar a varinha das varinhas, mas nunca criou uma varinha que pudesse rivalizá-la. Cyrus especulou que o segredo do poder da varinha das varinhas poderia residir em sua própria maldição. Dumbledore e Harry acreditavam que uma vez que o dono original da varinha das varinhas morresse de morte natural, o poder da varinha das varinhas seria destruído. Isso ocorre porque a maldição da varinha é quebrada, e assim, esta varinha lendária se tornaria tão comum quanto uma varinha qualquer. Então, Cyrus largou a capa. Ele não poderia possuir a capa por muito tempo. Era impossível decifrar completamente seus mistérios em apenas alguns dias. Em comparação, pesquisar como criar a pedra filosofal era mais importante. Abrindo o manual de Nicolau, e pulando sonhos e revelações, Cyrus viu essa passagem. A pedra filosofal é a mais antiga, mais misteriosa ou menos conhecida. Na natureza, é a mais incompreensível, e é uma bênção do céu e sagrada. É o mistério dos mistérios. É o poder moral e divino, o limite e o propósito de todas as coisas debaixo do céu, o resultado final e incrível das operações de todos os homens sábios. É a essência perfeita de todos os elementos, um objeto indestrutível que nenhum elemento pode ferir ou destruir, o quinto elemento. É o mercúrio duplo e vivo com seu próprio espírito, capaz de tratar todos os metais instáveis e imperfeitos. É o brilho eterno, um elixir que cura todas as doenças, uma fênix imortal que abençoa a glória do céu. O tesouro mais precioso entre toda a riqueza e uma propriedade importante de toda a natureza. Os materiais para refinar a pedra filosofal são mercúrio, enxofre e sal. Deve ser refinada com os 4 elementos quente, frio, seco e úmido.
quebrando os elementos internos e externos da matéria. Cyrus despejou mercúrio no caldeirão e depois acendeu fogo. O fogo representa o quente e o seco, a água representa o frio e o úmido. Enquanto mexia continuamente o caldeirão, sua magia fluía para o mercúrio. Então, ele despejou enxofre, blocos de sal e terra. A terra é quente e úmida. O conteúdo do caldeirão começou a ferver e a cor lentamente tornou-se carmesim. A pedra filosofal nos registros era de fato carmesim, mas a massa de material agora era difícil de formar. O fogo queimava continuamente, a água no caldeirão fervia, e o frio e o úmido eram expulsos, até que, finalmente, apenas um pouquinho de pó carmesim restou no caldeirão. Cyrus pegou-os com os dedos, não sentindo sinal de vida vindo deles. Falhou. Ele não desanimou e continuou a olhar as notas de Nicolau, mas nem o próprio Nicolau Flamel entendia como havia tido sucesso. Por séculos, ele tentou replicar aquele milagre, mas nunca teve sucesso uma segunda vez. A fórmula da pedra filosofal não pode ser tão simples. O manuscrito de Nicolau provavelmente não será de muita ajuda, pensou Cyrus. Algum acidente imprevisto e coincidência devem ter ocorrido durante o processo de Nicolau Flamel de refinar a pedra filosofal, uma coincidência que ele próprio não havia notado. No mundo da magia, às vezes até uma brisa ou um raio de sol pode afetar o resultado da alquimia ou de uma poção. Às vezes, até o som é um fator-chave. Por exemplo, ao praticar para ser um animago, precisa-se de orvalho que não tenha visto a luz do sol e o primeiro trovão de uma tempestade como inspiração. Cyrus sentiu uma sensação de urgência. Ele poderia de fato reviver sem usar a pedra filosofal, mas isso exigiria absorver toda a força vital de Gina, o que certamente mataria Gina. No entanto, ele a muito considerava Gina sua amiga e não conseguia se obrigar a prejudicar a vida de uma amiga para sua própria ressurreição. Se chegar a esse ponto, só posso absorver uma parte da vida e depois partir. Se ele ainda não conseguisse refinar com sucesso a pedra filosofal até o final deste ano letivo, teria que deixar Hogwarts no estado descrito no filme. Não, poderia ser até pior do que o estado na obra original. Na obra original, a condição de Gina ainda era muito perigosa, quase à beira da morte. Talvez eu precise encontrar um novo hospedeiro. Cyrus guardou o caldeirão. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!